Não tem problema, só. Bom, pessoal, boa noite novamente, né? Mais uma sabatina aí, né? Faltando duas, né? Novamente aqui só passando algumas orientações, né? Só reiterando para quem não esteve aqui nas outras sessões, né? As perguntas que a gente teve aqui, né? São perguntas padronizadas feitas pelos próprios servidores, né? Para saber, obviamente, a área de atuação do próprio serviço público. Então a gente faz as mesmas perguntas para todos, né? E após as perguntas padrões, assim, a gente abre espaço para as pessoas poderem fazer perguntas de cunho, né, pessoal profissional também, né? Caso a pessoa puder responder. E também a gente sempre pede o pessoal, né, não fazer algum tipo de manifestação, exaltação, né? Prolongar muito o debate também, né? Fazer, né, uns atropelos. E também a gente pede também, né, para a paciência assim, do pessoal, né, para poder fazer a interação no momento correto. Antes da gente começar aqui a sessão também, eu queria fazer um adendo, tá? Até desculpa cortar um pouquinho do senhor, seu Paulo. Faz mais ou menos um mês e pouco, a gente vem tentando contato, né? Não só eu, membros do nosso grupo, tentando contato com a prefeita Suelen Rosim, né? Para ela participar da sabatina também, porque ela também é pré-candidata. Porém, a gente não conseguiu nenhuma resposta eficiente até agora, né? Sejam por ela própria, pelos seus próprios assessores, por membros da coligação, pessoas próximas a ela. Ela, numa de sua última resposta, ela alegou que num espaço que ela pudesse selecionar e perguntas que não poderiam ser feitas, né? Então a gente não achou justo nem com os pré-candidatos que aqui participaram, por conta da isonomia, nem com as pessoas aqui presentes, né? E também muito menos com a organização, porque a gente quis ser imparcial com todos os pré-candidatos, entendeu? Fazer as mesmas perguntas como a gente vem reiterado, e a gente não vai ser desse tipo de privilégio. Privilégio, né? Mas assim, na verdade não é nada, né? Então, assim, a oportunidade foi dada, a gente está aqui aberto, não houve nenhum tipo de repressão, nenhum tipo de ataque com qualquer pré-candidato que aqui veio, né? O sindicato está aqui como prova. São democráticos. Exatamente, foram todas as perguntas direcionadas de forma que a pessoa pudesse ter liberdade para responder com o conhecimento que ela tem. Ou seja, eu acho que a maior perca é para ela mesma. Exatamente. Mostra o desinteresse que ela tem pela classe dos servidores municipais. Exatamente, o famoso olho no olho continua não funcionando. Então, assim, para caso saia alguma notícia, informação de que a gente não abriu espaço para ela, é mentira. Todos temos aqui conversas, prints, conversas, gravações, etc., confirmando que a gente foi atrás da pessoa e fornecemos aqui espaço para ela poder ter acesso ao debate. Eu acho que é importante falar que a gente está acabando agora as tentativas, porque acaba a parte que os candidatos são pré-candidatos. Então é bom frisar isso aí também, para ser igualdade. Então, para tanta ser igualdade, a gente falou assim, então todos vão ter que ser pré-candidatos. Então, quer dizer, acaba agora porque dia 16 agora já não... Exatamente, já abre as candidaturas. Inclusive o Crepaldi, que a gente conseguiu por último, inclusive por conta da contravenção que teve a federação do PP, né? O que acontece? O Crepaldi tinha um horário posterior ao dia 15, a gente não achou justo, conversando com pessoas próximas, tem que encaixar o Crepaldi antes, justamente para não haver essa indiferença, né, essa desvantagem até com as outras pessoas, para não, exatamente, a pessoa não vir aqui, por exemplo, pedir voto e agir como já tivesse em candidatura. Então não é justo nem com todas as pessoas que aqui participaram, tá? Mas eu acredito que seja só isso, então. Aí a gente já vai, né, se o senhor quiser também passar uma informação inicial, se apresentar, pode ficar à vontade, igual. Bom, Tá ligado? isso, tá ligado? Dá um totozinho. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou me apresentar. Meu nome é Paulo Lago, tenho 65 anos de idade, 2 filhos. A maior parte da minha vida eu fui funcionário público também, né? Trabalhei na antiga Caixa Econômica Estadual, que era anterior ao Banco Nossa Caixa. Depois trabalhei no Banco do Brasil por 14 anos e depois mais 22 anos no Judiciário Estadual. Então eu conheço bem a vida do funcionalismo público. Sei bem o que é arroxo salarial, né? O que é essa enrolação na época das negociações coletivas. Eu vou apresentar a companheira Rosana também. E também o que é crédito consignado, né? Um negócio que eu acho que nenhum dos candidatos aqui, talvez fora o Marcos, os demais não devem conhecer isso aí, né? Os candidatos da burguesia com certeza não sabem. É um negócio que afeta muito os servidores,
E os trabalhadores em geral, né? Os servidores públicos a gente sabe que está mais atolado. Nós apresentamos como candidata a vice a companheira Rosana, Rosana Carla Geraldo. Ela é mãe de 3 filhos, ela é esposa também do companheiro Chico, que é professor da rede estadual, também bastante conhecido aqui, né, pelos companheiros, né? Então, e o PCO, também gostaria de apresentar o PCO, porque é um partido pequeno, às vezes pouco conhecido. A gente não tem o mesmo espaço que os outros partidos têm. O PCO é uma organização política que surgiu na década de 1970, 1977, 78. Era um grupo que participava da luta contra a ditadura militar. Posteriormente, quando começou o início, o movimento pela fundação do PT, o Partido dos Trabalhadores, que a gente tem que situar. Hoje a gente olha o PT com muita crítica por tudo isso que acontece às vezes de nebuloso, aí dentro do PT, toda uma situação aí que não é de defesa dos trabalhadores às vezes, mas na década de 1970 nós estávamos na ditadura militar, ou era a ditadura que dominava os trabalhadores, ou era ainda a influência do trabalhismo, ainda estava em decadência, mas ainda vinha, né? O getulismo e tal, foi o último movimento de massa dos trabalhadores, né? Então, assim, o surgimento do PT naquele momento foi uma grande vitória da classe trabalhadora, foi um grande avanço. E depois a CUT também, naquele momento, que era uma entidade de luta, né, que surgiu, foi uma briga para conseguir criar a CUT, o PT, houve muita perseguição contra os militantes. Posteriormente, e nós na época a gente era corrente causa operária, a gente militava dentro desse movimento, nós ajudamos a construir, houve muito militante que foi demitido das fábricas, das empresas, houve muita perseguição, mas se criou, foi um grande avanço colocar os trabalhadores na luta de forma organizada. Aí, posteriormente, em 1989, o PT muda um pouco a orientação política dele e sai daquela ideia de ser um partido que representava os interesses dos trabalhadores, completamente, né? E passou a fazer acordos, alianças com a burguesia, essa ideia de frente ampla. E nós, então, corrente causa operária, nós questionávamos isso aí, que isso aí era uma coisa errada, que conduziria a derrotas da classe trabalhadora, que deveria persistir naquela linha mesmo anterior. Na época, eu era presidente do PT aqui em Bauru, nós fomos perseguidos, fui destituído do cargo e, posteriormente, nós fomos expulsos do PT. Né? Em 1988, em 1985, nós organizamos uma oposição sindical, eu, o Cláudio Lago, o Chico, que é o advogado aqui do sindicato, e outros companheiros aí, nós derrubamos o então pelego que tinha nos bancários aí, que era o João do Crime. E nós criamos uma diretoria combativa, que foi o pessoal mais antigo da cidade que chegou a conhecer, né? Os sindicatos bancários eram um sindicato muito atuante aqui na cidade. Nós fomos o primeiro sindicato a ser filiado à CUT naquela época toda. Depois da nossa expulsão do PT, foi tendo uma decadência, foi um processo político de decadência do PT e da CUT, uma burocratização, o partido foi se adaptando mais ao Estado, né, e deixou de ter aquele vínculo completo com os trabalhadores. Em 1995, então, nós fomos expulsos do PT em 91, aí em 95 nós percorremos o país e conseguimos fundar, legalizar o PCO como um partido operário, com um programa de lutas, tal, que a gente vem defendendo desde aquela época. No geral, a gente entende que a importância da organização política dos trabalhadores de forma independente da burguesia, porque são interesses opostos, isso de forma permanente, isso também não é novidade, né? Desde as lutas dos trabalhadores na França, da Comuna de Paris, da Organização dos Trabalhadores na Inglaterra, desde aquela época, é uma luta por se organizar a classe de forma independente, porque a burguesia ela tem o interesse dela e ela vai a fundo. E na atual etapa política, a gente entende que o capitalismo, eu vou fugir só mais uns 3, 4 minutos, às vezes, que vocês estão esperando, e pedir uma paciência, mas, porque senão, às vezes, as próximas respostas que eu vou dar para as perguntas que vocês vão apresentar, às vezes, vocês não vão entender por que a gente vai estar respondendo isso. A gente caracteriza
que o capitalismo foi um regime de produção social que foi um grande avanço para a humanidade. Ele começou lá cerca de 1000 anos atrás, claro, foi evoluindo, e a partir da Revolução Industrial deu um grande avanço. Aqui no Brasil ele veio de forma mais tardia, né? Principalmente depois da Revolução de 1930, tal, que o país se industrializou mais, que evoluiu mais como classe. Embora já tivesse formações pré-capitalistas anteriores, só desde do início que Portugal veio para cá, né? Mas assim, o capitalismo ele evoluiu tanto no mundo todo que ele chegou nessa fase que a gente denomina de imperialista. A fase do imperialismo ele se caracteriza pela grande concentração de capitais e ele vai eliminando cada vez mais a livre concorrência. Então, assim, o capitalismo ele se desenvolveu no período de livre concorrência, onde as empresas iam crescendo, iam se desenvolvendo, então elas tinham margem para pagar mais aumento de salários, para os governos fazer as reformas sociais. E a gente entende que nessa etapa que o capitalismo está agora, que é do imperialismo, está esgotada essa etapa das reformas. Vou tomar um pouco de água. Das reformas sociais. Tanto é que aqui no Brasil, a gente pode verificar que, particularmente, principalmente depois de 1990, quando entrou a etapa do neoliberalismo, a gente percebe que houve um retrocesso enorme. Esse processo de privatizações que aconteceu a partir de 1990, ela foi um ataque violento à classe trabalhadora. Nas estatais, existia uma quantidade grande de trabalhadores e os salários eram melhores. Com a privatização, eles entregavam praticamente de graça para os grandes grupos capitalistas e os trabalhadores foram muito prejudicados com isso daí, né? A gente, aqui em Bauru mesmo, a gente tinha, por exemplo, a CPFL e a CESP, tinha cerca de 3.000 trabalhadores, hoje tem 300 trabalhadores. O salário deles caiu pra caramba e o atendimento público é uma vergonha. Quando chove aí, falta energia, tal coisa que antes não acontecia antes. E todas as estatais também perderam funcionários. Então, voltando, o que a gente caracteriza? Que hoje, nessa fase imperialista, existe uma concentração enorme de capitais e os bancos, os grandes capitalistas, os especuladores, eles dominam toda a situação política, eles dominam o aparelho de Estado, eles têm enorme influência no judiciário, na imprensa, na justiça, já falei, nas Forças Armadas. Tudo que é o aparato do Estado está dominado pelos grandes capitalistas. E o próprio orçamento nacional, a gente vê que 46%, se vocês quiserem observar depois, estudar, tem um site lá que chama Auditoria Cidadã da Dívida. Eles estudam lá onde que é gasto o dinheiro do governo brasileiro. E 46% de todo o orçamento nacional é destinado ao pagamento de juros da dívida. Então 46%, é quase metade. No governo Bolsonaro chegou a 48%, quase 50%. Agora diminuiu um pouco, mas mesmo assim é muito dinheiro. Para as aposentadorias todas de conjunto no Brasil, pelos dados que tem lá, vai apenas 20% do orçamento. Para a saúde é uma mixaria, a educação é uma mixaria. E os grandes capitalistas, eles querem mais ainda, né? Então, nesse sentido aí, a proposta que a gente apresenta, particularmente para vocês, companheiros que são servidores públicos, a expectativa que se tem pela frente aí, infelizmente, ela não é boa. Assim, não é boa se a gente ficar parado, claro, né? Assim, se for esperar dos governos que vão ser eleitos aí, vai vir mais ataque em cima dos trabalhadores, né? A expectativa deles, por exemplo, eles estão discutindo já na imprensa que no ano que vem, 2025, vão colocar em debate no Congresso Nacional uma nova reforma da Previdência para aumentar a idade mínima de aposentadoria para 72 anos, para não sei que data aí, e depois 78 anos. Quer dizer, quem que vai se aposentar? Vai morrer praticamente todo mundo antes de se aposentar, né? Quer dizer, que é uma liquidação da aposentadoria. Então, assim, o que eles querem? Esses 46% do orçamento que eles têm, eles consideram que é pouco ainda, eles querem aumentar mais. E aí, sempre vem a mesma conversa. Os servidores públicos e os aposentados, que são o grande problema
do orçamento do país, né? Não são os banqueiros, nunca ninguém fala que são os banqueiros, que são os especuladores, né? É o servidor público. Nossa, o servidor público ganha demais, né? O aposentado, agora, não sei se vocês viram nesses últimos meses aí, no último mês, acusaram aí que é o BPC, né? Aquele pessoal que tem 65 anos de idade, que não tem nem aposentadoria, não tem nada, não tem uma renda mínima, então ele recebe um auxílio do Estado. Então acusaram que, nossa, esse pessoal está quebrando o orçamento federal, né? Quer dizer que é um argumento cínico, muito cara de pau, né? É uma coisa absurda, mas eles vêm. Se a gente ficar ouvindo a imprensa aí, a televisão, a gente não tomar cuidado, a gente começa a acreditar que é verdade. Nossa, o funcionário público ganha muito e tal, né? Os aposentados, nossa, estão quebrando o país. Apesar que, claro, existe nesse bolo aí aqueles desembargadores, militares e tal, mas é uma minoria. A grande maioria do povo brasileiro é aposentado com uma miséria. No caso dos servidores públicos, a gente vê que já teve um ataque, que eu venho lá de trás, os que são mais velhos também sabem disso aí. Em 2003, aí o governo criou esse negócio do crédito consignado. Hoje em dia, uma grande parcela de servidor público e de aposentado do INSS tem essa maldição do crédito consignado, que toma 35% da renda e tal, quando não tem ainda dívida lá na Crefisa e outros que descontam na conta, né? Então é uma situação assim, quando criaram esse negócio do crédito consignado, já foi um confisco de pelo menos aí 35% da nossa renda. Porque aí o pessoal fala, mas você não precisa entrar nisso daí, você não é obrigado a entrar. Não, você não é obrigado a entrar, só que a vida te leva para isso daí, né? A vida do trabalhador, com esses salários arrochados aí, te leva a cair nessas porcarias aí. É um filho que ficou doente, é uma mãe que ficou doente, é uma emergência, sei lá, tem mil coisas para acontecer aí para te levar para o endividamento. Mas o fato é que se vocês pesquisarem lá, hoje 77 milhões de brasileiros têm o nome no Serasa. Não é gostoso ter o nome no Serasa, é sinal que você está enrolado, você está endividado, né? Em 1990, só para comparar, teve aquele governo Collor. Qual foi a marca desse governo Collor? Além do início das privatizações, é que ele confiscou a poupança dos brasileiros, né? Mas assim, vamos comparar então, né? Naquela época, tinha não sei quantos milhões de pessoas que tinham poupança, mas ele confiscou a poupança porque o povo tinha uma poupança, né? Mesmo que fosse pequena, mas tinha. Hoje não, ninguém tem poupança nenhuma mais, e nós temos um endividamento. Hoje está todo mundo endividado, é uma situação real dos trabalhadores, né? Então, as privatizações trouxeram isso daí e trouxeram a reforma da Previdência, que foi piorando. Teve aquela reforma de 1998, 99, do Fernando Henrique, depois o Lula fez uma em 2003, que piorou um pouco mais, e agora essa do Bolsonaro, que já jogou aí para 65 anos de idade para aposentadoria, e agora eles não dão potente, eles querem mais, né? Então, nesse quadro aí, a perspectiva que a gente tem, se depender só dos governos aí, independente de quem seja o eleito aí, é mais ataque sim, dos trabalhadores, né? Uma outra coisa que eu ia complementar essa ideia, esse também é o negócio do vale alimentação. Para arrochar o salário para a época da aposentadoria, eles criaram mais esse mecanismo de criar o vale alimentação, vai dando, o salário fica arrochado lá embaixo e dá um vale alimentação. A gente, trabalhador que está desesperado, você pega o dinheiro que vier, claro, você tem que comprar a mercadoria, tem que suprir a casa e tal, pega, claro. Só que não é uma boa para os trabalhadores aí, né? Quando você for aposentar, você não vai ter esse vale alimentação. Seu salário vai cair lá embaixo, né? Igual no caso da prefeitura aqui, não, eu vejo alguns casos aí, vamos supor, que nem merendeira lá, parece que é 1.400, 1.500 o salário. Mais o vale alimentação, a pessoa sobrevive. 2.500. O pessoal que terminou o concurso agora para a creche, né? O pessoal que vai trabalhar na creche, né? Um serviço de muita responsabilidade, também, o salário lá 1.400. Mas quando aposentar, é esse 1.400 só, não vai ter o vale alimentação. Porque quando se aposenta, você não come, né? Aí você para de comer. E outra, a gente fica velho, é mais remédio, mais problema, né? Isso aí. Então, assim, só para terminar essa parte, o PCO, nós aprovamos esse programa que a gente distribuiu para vocês aí. Teve a Conferência Nacional agora no final do mês de julho. É um programa de luta
para o país inteiro, né? Então, o que a nossa ideia, né? Todos os partidos que têm uma orientação, uma tradição do movimento operário, desde Marx lá em 1850, do Manifesto Comunista, a ideia é o seguinte: os partidos que são verdadeiramente defensores dos trabalhadores, eles não participam das eleições para criar ilusões, né? Chegar aqui, eu sou o cara mais gostoso, eu sou bonitão, eu vou salvar a cidade. Isso é tudo mentira, né? A gente não atua nesse sentido de criar ilusões. A gente tenta colocar, na medida que a gente consiga, claramente qual que é a chave da situação política. A chave da situação política é o seguinte: o imperialismo está cada vez mais atacando os trabalhadores e no próximo período, nos próximos 4 anos, vai atacar mais. E tem no quadro internacional também, se vocês observarem, um quadro de pressão muito grande, uma tendência de guerra. Por exemplo, o que está acontecendo lá na Palestina é isso aí, é um massacre de um povo que eles querem ocupar aquele local lá, eles querem pegar o petróleo que está lá. Na Venezuela também estão tentando dar um golpe. Na Bolívia deram um golpe um ano atrás, por causa do lítio. E está assim, no mundo inteiro, eles querem dominar tudo. Então, a nossa ideia do PCO, no país inteiro nós vamos participar, tentando discutir isso com os trabalhadores. A gente vai aproveitar as eleições, não para dizer que nós somos bons, que nós vamos administrar melhor que o outro. Se a Sueli comprou 55 pregos lá, nós vamos comprar 56, que nós somos melhor que ela nisso aí. Não, nós não somos o melhor administrador. O eixo, o primeiro ponto que está no programa aqui, é a questão dos conselhos de base, né? Os conselhos populares. Então, a gente vai divulgar o seguinte: qual que é a chave do problema? É que todos esses governos de partidos ligados à burguesia, eles servem somente aos interesses da burguesia. E que para reverter isso daí, não vai ter um salvador da pátria que vai chegar lá e vai resolver. Isso aí depende de uma mobilização do povo, né? Então, por exemplo, se caso a gente conseguisse chegar no governo, a primeira medida, além das questões imediatas, claro, que teria que fazer, mas porque tem gente passando fome na rua aí, tem criança na rua ainda pedindo esmola, isso aí teria que ter uma coisa de urgência para acabar com isso aí, sei lá, criar mais restaurantes, sabe, de imediato. Mas, assim, como um negócio mais permanente para a cidade, seria a criação e a organização dos conselhos populares. Aí chegar em cada bairro da cidade e a gente colocar o seguinte: não é o prefeito que é o sabichão, que sabe tudo, ou a prefeita, né? Aqui é o povo do bairro, vamos por lá no meio de Dota. Quais são os problemas que tem lá? É um morador de lá que sabe mais do que eu, do que qualquer um de vocês que não mora lá, né? Lá no bairro que o Chico mora, quais são os problemas? Plano de linha de ônibus, da saúde, da educação, tem um monte de problema lá, né? Mas eles, claro, eles sabem mais do que o prefeito. O prefeito não vai saber de tudo isso aí. Então, assim, a ideia nossa é defender que o povo governe, e não que as pessoas governem, né? Porque as pessoas são corruptíveis, as pessoas são pressionáveis. Vem aí esse governador Tarcísio de Freitas, que ele quer entregar, ele é igual o João Dória lá, né? Quer vender tudo, quer privatizar tudo. Teve lá o negócio da Sabesp, não sei se acompanharam. Ele entregou uma cota da Sabesp lá, o restante, por um preço 4,5 bilhões abaixo do mercado. Se ele tivesse colocado lá na Bolsa de Valores, no mercado teria arrecadado 4,5 bilhões a mais. É um negociado, uma roubalheira isso aí. E ninguém fala que é esses caras que estão ferrando o país, né? Eles vão falar que é o funcionário público, que não é muito, que é o aposentado, é o BPC. Esses são os culpados de tudo, né? Então, o que nós vamos participar da eleição é de uma forma diferente dos outros partidos. Nós não vamos dizer que nós temos as melhores propostas. A nossa proposta central, se a gente ganhar, o que a gente se compromete de fazer, e aí a gente dá a palavra ao pessoal e do partido, é a criação de conselhos populares e que os conselhos populares decidam o orçamento, decidam as prioridades, decidam o que fazer. A gente tem que tirar da mão. Porque, vamos ter claro, aqui em Bauru está muito atrasado, todo mundo sabe, na questão da saúde, por exemplo. Só que assim, com essa Unimed aí, os outros planos de saúde, os caras eles vão dominar, não vou dizer corromper aqui, porque senão não posso ser processado, mas eles vão dominar, vamos dizer, uma palavra parecida aí, eles vão dominar as administrações como eles sempre fazem, e impedir que evolua a saúde na cidade. Até cidades menores, por exemplo, igual Pederneiras, que a renda é bem menor, tudo. Por exemplo, lá em Pederneiras tem 12 postos de saúde na cidade lá.
A cidade lá é 1/10 de Bauru de população, mais ou menos. 1/9, 1/10. Lá tem 12 postos de saúde. Aqui em Bauru, o atendimento é precário, tem gente morrendo aí, um monte de problema. Agora, teria que ser assim, se a população estiver controlando isso aí, não é uma coisa simples, mas nós entendemos que é a saída que nós temos que lutar, né? Por exemplo, a questão dos funcionários públicos, tem um conselho dos funcionários públicos ajudando a administrar, o problema do emprego, reunir os sindicatos, reunir os trabalhadores, tem uma série de categorias na cidade que até são grandes, por exemplo, o pessoal que trabalha em telemarketing aqui na cidade. A Pascoaloto tem no total 14 mil funcionários ou mais, né? Não sei se não é tudo em Bauru, mas tem uma grande parte, até conselheiro, eles ganham de salário mínimo para baixo, é uma vergonha, né? O sindicato deles lá é um sindicato fantasma, criado pela própria empresa, não existe um sindicato real. Desculpa, como a gente já deu bastante tempo de introdução, a gente já pode passar para as perguntas, né? Deixa só mais um minuto para concluir. Então, assim, só para o programa nosso está aqui, né? Pontos centrais do programa do PCO, que é um programa que a gente vai defender no país inteiro e com adaptação para a cidade. Aqui em Bauru, no caso, esse ponto 14 aqui não será necessário, que é acabar com as guardas municipais, porque infelizmente ainda não tem. Mas do conjunto está aqui, depois aí eu estou à disposição para perguntas, críticas, estou aberto a ouvir. E a nossa ideia, então, só para concluir mesmo, é que a gente participe do processo eleitoral não para ganhar a eleição, porque não está colocado para nós não temos um nível de organização, mas para debater esses problemas com os companheiros e fazer evoluir a luta dos trabalhadores. É isso aí que é importante, que é o que vale mesmo, porque a eleição passa, ganha um, ganha outro. O que é importante é a organização e a mobilização permanente, né? Então essa é a mensagem geral nossa aí. Aí estou aberto para sair, pode ir. Bom, Paulo, aí, no caso aqui a gente tem a primeira pergunta, né? Porque o senhor decidiu, né, se candidatar, né, a essa vaga aí, pré-candidato a prefeito? Então, nós fizemos a Convenção Nacional do PCO e nós deliberamos por tentar lançar candidaturas em todos os municípios onde a gente tivesse algum tipo de organização, algum militante e tal, que tivesse a possibilidade de lançar. Aqui em Bauru a gente tem um trabalho antigo, mas está um pouco desorganizado, a gente vai tentar reorganizar o trabalho na cidade, né? Então foi nesse sentido, para cumprir essa tarefa do PCO e tentar influenciar nas eleições. Nós chegamos até a cogitar de fazer uma frente com o PT, se fosse um candidato próprio do PT e ele também se comprometesse a levar adiante bandeiras de luta e tal. Mas daí houve aquele golpe lá dentro, uma ala se vendeu para a prefeita e tal, e para facilitar a eleição dela aí, passaram para um cara que não é do PT, não tem nenhum vínculo com o PT e tal, e vai facilitar a vida aí da prefeita. Então assim, ficou inviabilizado de fazer qualquer coisa com o PT. Então a gente manteve a candidatura a prefeito, né? O senhor é a favor da construção de um hospital municipal em Bauru? De onde virá o custeio desse projeto? Olha, eu sou totalmente favorável a construir, acho que é uma necessidade, né? Tem que buscar recursos, tanto na área federal como estadual, pegar os orçamentos, e também, não cheguei a falar na exposição inicial, mas esse orçamento da cidade aqui é um negócio que é uma caixa preta, né? Está lá disponível na internet, mas ninguém sabe exatamente como que é feito isso daí, né? Por exemplo, existe muita gente que diz que os ricos aí, eles não pagam os impostos, não recolhem, embora seja taxado, eles jogam lá para ir para a execução fiscal e fica enrolando, mas finalmente não pagam. Teria que ter um pente fino nisso aí também para aumentar a arrecadação, mas assim, um governo nosso criaria uma comissão aí para ir lá e viabilizar, porque é uma necessidade que está colocada. Na saúde aqui em Bauru é uma vergonha, né? E a questão do hospital, sim, é uma necessidade, ampliar ao máximo os que tem aí e construir um novo, né? Quais são suas propostas para o DAI em relação à estação de tratamento de esgoto, a ET? Olha, a nossa proposta é continuar mobilizando aí, então, para
cancelar esse processo de privatização que a prefeita está tentando impor. Nós somos radicalmente contrários à privatização do DAI, do ET, e nós vamos estar à disposição, inclusive se ganhar ou não ganhar a eleição, mais provável que a gente não ganhe, mas a gente está à disposição de vocês aí para mobilizar contra isso aí. Os eventos que tiverem aí, vocês podem, se quiserem convidar, a gente participa, estamos à disposição para lutar contra. Eu acho que tem que impedir isso aí, porque vai ser mais uma roubalheira em favor dos ricos aí e vai penalizar a população pobre, né? Complementando também na outra pergunta aqui, seria assim, sobre a empresa DAI, né? Aqui, né, fala que tem vários problemas como falta de gestão, troca constante de presidentes, né? Inclusive a última aí, né? Não tem um plano diretor, entre outros, né? O que devemos resolver, né? Fazer para resolver isso? E seria um caso privatizar ou uma gestão séria? Eu acho que teria que ter os próprios, se a gente ganhasse a eleição, por exemplo, chamaria os funcionários do DAI, os servidores municipais em geral, mas particularmente os do DAI, sentar, criar uma comissão para organizar um plano de gestão lá para que melhore. Porque os funcionários do DAI sabem onde tem vazamentos ali, não vazamento de água só, mas vazamento de dinheiro principalmente. Né? E viabilizar a empresa com o menor custo possível para a população e que seja viável, para que não dê prejuízo também, mas que equilibre os custos dali. Por exemplo, eu proporia ser alguém de muita confiança para peneirar lá esse negócio dos contratos que são feitos ali para ver se não está tendo evasão, superfaturamento, que a gente de fora não tem como saber de fato ali. A gente não tem todos esses dados, mas estando lá na prefeitura, eu acredito que criaria uma comissão de funcionários ali, pessoas de confiança, para falar, ó, fiscaliza isso aí com olhos críticos mesmo, para ver se não está tendo vazamento, né? Se há superfaturamento, então se tiver, tem que anular os contratos superfaturados, exigir ressarcimento para os cofres públicos, teria que tomar medidas de coragem, né? E a gente sabe que, no geral, não estou dizendo aqui porque eu não sei exatamente, mas no geral a gente sabe que no Brasil o Estado é muito dilapidado aí por picaretas aí, então, pessoas empresários principalmente, que vê o Estado como um meio de roubar. Nas escolas tem entrega de alimentação, e tudo isso aí tem que peneirar tudo, né? Como o senhor planeja garantir água na torneira das pessoas de Bauru? Olha, isso daí, vamos por essa falta de água aí é uma vergonha aqui na cidade, né? Ainda em 2020, cerca de 40% da população estava sem água. Hoje, eles falam que é 27%, mas mesmo assim 27% de quase 400 mil vai dar quase 100 mil pessoas aí, né? Que está submetido ao rodízio. Isso aí é um direito básico da população ter água em casa, né? Então, assim, também criaria uma comissão, determinaria um prazo para ver como solucionar, furar mais poços. Essa desculpa que o pessoal dá aí, mas no centro não dá, mas alguma solução tem que ter, porque cidades maiores do que Bauru, todas, assim, praticamente todas têm solução nessa área aí. Não é possível que aqui tenha um problema especial que não tenha solução. Algum tipo de solução tem que ter, né? E eu acho que falta empenho da prefeitura aí para resolver isso daí. Eu acho que tem como resolver, sim, tem que se empenhar, né? Criaria uma comissão de funcionários aí dentro dos comitês populares aí, cada um fica responsável por ver se vai mudar e tal, e ficar em cima. Chamar vocês, funcionários, para colaborar com isso aí, porque é quem trabalha nisso aí que entende mais a parte técnica, né? O prefeito ele vai ouvir o que estão dizendo, pode olhar com um olho crítico, tal, mas quem domina mais é quem está lá dentro, tal, chama pessoas competentes e sérias, né? Isso é isso, mas tem que garantir, tem que ser uma política de garantia mesmo. O senhor acredita que é possível realizar um projeto de longo prazo para recapeamento asfáltico nas periferias e núcleos coáveis, ou tem outro planejamento em mente? Eu acredito que esse negócio da parte asfáltica tem que ser uma manutenção constante, né? Tem que ter uma equipe responsável por isso aí,
Se houver falta de recursos, que é sempre a alegação que se tem para tudo é a falta de recursos, né? Falta de recursos, aí entra naquela outra área, que tem que dar um jeito, ou conseguir mais verba com os governos federais e tal, com o governo estadual, ou e não só, né? E aumentar a arrecadação desses setores aí que não contribuem, né? Por exemplo, uma notícia que teria que fiscalizar, mas o pessoal fala aí que aqui no centro da cidade, principalmente, tem muitos postos artesianos aqui que o pessoal tem água e não paga por dar, né? Voltando da... Mas assim, tem muito tipo de coisa na cidade que os empresários, eles dão um jeito de desviar, né? E às vezes o pessoal da prefeitura oculta. Então assim, tem que dar um jeito de arrecadar mais e garantir esse negócio do asfalto. Porque não dá, né? O pessoal que mora na periferia, principalmente aí, vai daqui do centro, do local de trabalho até a casa, passando por buraco, danifica a moto, danifica o carro, ou se vai de ônibus, vai aquele negócio pulando lá. É um negócio que a prefeitura tem que garantir de forma permanente também. Mas por isso que tem que ter o apoio de um conselho popular, porque senão não tem uma pressão efetiva, né, sobre a prefeitura, né? Mas tem que ter um plano aí, chamar os engenheiros e tal, ver como arrecadar e fazer, tem que brigar para solucionar, né? Eu acho que todos esses problemas que decorrem aí é uma questão assim de os prefeitos acabam se envolvendo com empresários, as prioridades não são as da população, são as dos empresários, né? Então acaba acontecendo sempre, quando é para o povo, falta dinheiro sempre. Agora, para os empresários dão um jeito. Vamos supor, se tem um empresário que quer abrir um loteamento lá, ou quer construir prédios, apartamentos e tal, opa, rapidinho, vamos abrir uma avenida, vamos facilitar para ele, tal, né? Em nome da população. Na realidade, é o empresário que vai faturar em cima, ou as construtoras, tal. Isso aí a gente vê muito aqui em Bauru, né? Por exemplo, foram abrir aqueles condomínios lá, naquela estrada que sai para Ourinhos lá, o governo do estado, o Alckmin, então ele duplicou a pista lá, facilitou, né? Porque é condomínios de luxo. Então assim, é suspeito, né? Quando é para os grandão aí tem verba. Quando é para os pobres não tem. Asfalto da periferia? Não, deixa aí que não tem dinheiro, então, quando tiver a gente arruma. Então, é mais um problema político mesmo, né? Então por isso que a gente discute que a solução dos problemas depende muito da mobilização mesmo do povo, né? Quais são suas propostas para melhorar a saúde pública em relação às UPAs, UBSs, USFs, CROS e hospitais? Eu acho que a primeira medida aí é criar um plano de expansão dessa rede de atendimentos, né? É muito pequena aqui em Bauru a rede de UPAs, de UBS. Esse é o primeiro ponto, porque todo mundo, assim, existe uma série de demonstrações aí que o povo vai lá para ser atendido e fica horas e horas lá, né? Teria que ter a construção de mais unidades, contratação de mais funcionários, tudo isso aí precisa dar um jeito de expandir, né? Agora, por que não acontece? Porque não tem dinheiro? É uma desculpa muito esfarrapada aí, né? Porque é fácil falar, né? Não tem dinheiro. Eu acho que o que está por trás aqui em Bauru, que a saúde não vai para frente, é porque essa Unimed aqui em Bauru e os outros planos de saúde são muito poderosos, né? Então, assim, inclusive, por exemplo, na atual gestão, o vice-prefeito é médico. O candidato, o concorrente que dizem que tem maior chance de ganhar também é médico, é ligado aí também com o Pedro Tobias, com não sei quem. Então, assim, a Unimed é uma empresa poderosa aí dos médicos, né? Então, eles tentam, é claro, enfraquecendo a saúde pública, mais gente, mais população vai ter que procurar eles aí. Então, assim, como quebrar isso aí? Tem que ter uma eleição de um trabalhador, de uma pessoa do povo, que seja independente desses esquemas aí, né? Porque esse pessoal que vem desses esquemas aí, ele não vai ter autonomia para quebrar isso aí, ele não vai ter força. E tem que ter o apoio do povo, né? Tem que chamar a mobilização, tem que soltar um jornal, tem que ir um carro de som na rua, quando tiver um projeto. É outro problema que se alega, né? Mas os vereadores não aprovam. Esse negócio que os vereadores não aprovam é porque, de fato, o negócio é fechado ali naquela panelinha. 17 vereadores para representar 400 mil moradores não é uma coisa democrática de fato, né?
tem que ter uma representação maior, um negócio para pressionar. Né? Esse negócio da saúde, o dia que entrar algum prefeito do povo, algum prefeito sério, ele vai ter que comprar uma briga para valer, porque esses médicos aí, eles são bem defensores, vamos dizer assim, dos interesses particulares deles. Né? Tanto é que eles são todos ricaços aí, eles estão se lixando com a população que morre na porta do hospital, morre na porta da UPA. Então, o negócio deles é ganhar muita grana, ter um padrão de vida muito bom, então é difícil, tem médico bom, mas olha, tem um pessoal aí que é complicado, né? Qual é o seu plano para garantir que os prédios públicos municipais obtenham o laudo ABCP, que é o laudo dos bombeiros? Olha, essa parte aí eu não cheguei a discutir com ninguém. Se eu, na hipótese de ganhar, por exemplo, eu chamaria a assessoria para discutir isso aí, né? Eu não tenho opinião sobre isso aí, como resolver. Na educação, qual é o seu projeto para repor os servidores municipais, incluindo profissionais de acessibilidade, enfermeiros, por exemplo, para manusear bombas de insulina, sondas, né? Também incluso assistentes sociais e psicólogos? Tem que tomar pé do quadro que tem atualmente, chamar os funcionários da área, os funcionários públicos que estão trabalhando nisso aí, ver quais as necessidades, fazer um levantamento e trabalhar para contratar mais, né? Tem que contratar mais gente e tal, vamos supor, nessas áreas específicas que está faltando, ver como racionalizar, o que o município consegue fazer. Mas, assim, eu acho que o que falta é a vontade política, né? Sempre fica jogado o negócio para o segundo plano. Eu acho que é sempre no mesmo caso, falta vontade política, é um negócio que é deixado para levar com que a população vá para o plano de saúde privado, né? Então, assim, tem que ter um empenho. Eu não tenho todas as ideias de como resolver isso aí, mas eu chamaria o pessoal que trabalha na área, na educação, na saúde, os funcionários públicos, fala o que está precisando, o que é, como que vão resolver. Assim, a opinião de quem trabalha na área, ela é mais qualificada do que um candidato, eu acho, né? Qualquer um. Qual seria a sua proposta para melhorar o transporte público na cidade, especialmente considerando que os ônibus no horário de pico estão lotados e em condições precárias, incluso o alto preço das passagens? Esse ponto dos ônibus, nós levantamos no nosso programa nacional, é o quarto ponto aqui do nosso programa, que é estatizar o sistema de transporte e implementar imediatamente o passe livre. Então, assim, também teria que ver os dados, o custo disso aí, tentar criar uma empresa municipal de transporte, igual já teve, muitas cidades tinham, por exemplo, São Paulo, teve uma grande empresa de transporte, que era a CMTC. Aí o governo da Luiz Erundina preparou para privatizar e o Maluf privatizou, né? Acabaram. Em Araraquara tinha lá aqueles ônibus também elétricos. Era uma empresa que facilitava muito a vida. Então tem que ter uma empresa municipal, reduzir os custos ao máximo, criar de imediato o passe livre para estudantes, idosos, pessoas doentes e tal, e o restante da população também trabalhar para ter o passe livre para todo mundo, né? Trabalhadores, tal, geral. Mas aí eu acho que o primeiro passo seria estudar isso aí, de criar uma empresa municipal de transporte e desenvolver, chamar também um pessoal que entende na área aí das linhas, tudo. E de fato é uma reclamação antiga que envolve esse negócio. Igual eu estava discutindo com o companheiro aí, construir esse terminal de ligação, né? Ali no centro das linhas, tem uma série de questões que teriam que ser ouvidas da população e trabalhar para ser feito aí, né? Qual o seu plano para melhorar a atuação da Endurbe, né, que atualmente enfrenta dificuldades na retirada eficiente dos lixos domésticos e recicláveis das ruas e também tem um transbordo consideravelmente caro?
bilhões. Baratinho. Aí teria que a gente conversar com os funcionários da Endurgo, pessoal que seja independente das administrações anteriores aí, ver qual que seria o plano, quais seriam as sugestões, ouvir e reformar a empresa, né? E com certeza, quando tem esses problemas aí, eu acredito que seja uma vontade, porque não é para funcionar desse jeito, né? Os trabalhadores trabalham, estão lá para trabalhar. Tem gente, tem caminhão. O que está acontecendo, né? Teria que fazer uma auditoria lá e ver e tentar resolver, né? Eu não tenho esses dados exatos da Endurgo, porque como cidadão não tenho acesso a isso daí, né? Mas teria que chamar lá os trabalhadores, fazer uma assembleia de trabalhadores e falar quais são os problemas que estão acontecendo, como solucionar, quais as ideias. E aí levantar e tocar para frente, né? Assim, ouvir os trabalhadores lá da empresa e tal, né? E hoje em dia eles são tratados como mero figurantes lá que não tem voz, né? Tem que dar voz para quem trabalha na área, quem entende do assunto, né? Não os de fora, né? Quais são suas propostas para reestruturar e atualizar o PCCS, né, que é o plano de carreiras, né, dos servidores municipais? Considerando que a empresa responsável anteriormente não cumpriu os prazos, em quanto tempo você acredita ser possível implementar essas mudanças? Bom, nós colocamos também aqui no nosso programa que é uma luta nacional esse problema que está acontecendo, do rebaixamento dos salários dos funcionários públicos. Está arrochado no Brasil inteiro, né? Por exemplo, aqui eu tenho, até trouxe um jornal aqui, esse jornal aqui é de maio, final de maio, junho, na época que os trabalhadores públicos federais estavam em greve. Aí o governo federal, acho que o Haddad, não sei, veio com a proposta de 0%. Agora esse ano, mais não sei quanto ano que vem, e nós temos uma corrente de servidores públicos federais lá, e eles estavam na greve, estavam ativos lá, e eles não aceitaram isso aqui, tocaram para frente a luta e tal. Então, quer dizer, é um problema nacional que está acontecendo. Aqui no nosso programa, nós colocamos qual foi a expressão exata aqui a contratação imediata de funcionários para acabar com o déficit na saúde e educação, fim das terceirizações, reajustar o salário dos funcionários para um salário mínimo vital. Então, essa questão do salário mínimo vital, tem o DIEESE, aquele órgão que é dos sindicatos, que calcula quanto que seria um salário necessário para um trabalhador sobreviver com a família dele. O DIEESE atualmente calculou em torno de 6.500, né? Eu não sei dizer se de imediato a prefeitura comportaria isso aqui, mas com certeza a prefeitura comportaria pagar bem mais do que ela está pagando atualmente. Ela vai falar, a velha resposta é falta recursos. Aí cai naquilo que eu já falei anteriormente. Tem recursos para os ricos, mas não tem para os trabalhadores, né? Esse é o jogo. Tem recursos para pagar 46% do orçamento federal para os banqueiros, mas para o funcionário público não, 3%, 4%. Então, assim, dependeria de uma mobilização grande, né? No caso do plano de cargos e salários, aí, de reformular, mas eu acho que teria que trabalhar para manter esse vale-refeição do jeito que está aí, por um período, e aumentar o salário, tipo, trabalhar, no caso de vocês, está tão defasado, que teria que dobrar, ou será algum valor significativo, né? Porque não é possível que, por exemplo, que nesse concurso que abriu agora há pouco tempo, para trabalhar na creche lá, cuidando de crianças, condições super delicado. É R$ 1.487, parece que está lá o salário, né? Exato. É muito pouco, né, irmão? Até para a população, eu acho que a população entenderia isso, né? Você vai pôr um bebê, um filho seu que você está com todo carinho, com todo cuidado, na mão de um trabalhador que está ganhando tão pouco, não que ele vai fazer sacanagem, mas ele vai estar preocupado lá que ele tem a conta para pagar, que tem isso, na casa desse trabalhador está faltando as coisas, tem um filho doente. Assim, a atenção fica prejudicada, né? Não é nem por má vontade, a gente sabe como é que funciona isso aí. Então, assim, teria que ter uma política de valorização do serviço público. Por que esses especuladores aí, para alugar uma casa é R$ 1.500, R$ 1.600, uma casa usada, velha e tal.
Por que esses caras podem ganhar muito dinheiro? O cara tem 50 casas, tem 80 casas, e o trabalhador tem que sempre ganhar pouco, né? Sendo que a cidade é grande, que Bauru é uma cidade grande, tem renda. Então, assim, tem que ter um prefeito, algum prefeito aí, prefeita, sei lá quem for, mas que seja do lado dos trabalhadores, que tenha esse sentimento e lutar junto com o povo, né? Colocar para o povo, olha, não, a prefeitura não vai continuar pagando mais esse salário miserável dos trabalhadores, nós temos que pagar um salário adequado. Se não consegue pagar tudo de uma vez, vamos supor, essa meta aí de 6.500, talvez não dê para pagar tudo de cara, mas faz um plano, então, fala, em 5 anos não vamos chegar nisso daqui. Ah, mas é muito. Calcula como arrecadar isso daí em 5 anos. É possível, sim. O orçamento desse ano aqui foi 2 bilhões e pouco. Aumenta isso aí para 3 bilhões, não sei quanto seria o custo para aumentar isso aí, né? É possível. Agora, se a pessoa fala que não dá, que não tem jeito e tal, a gente vai acabar tendo que trabalhar de graça aí, porque não tem dinheiro. Então, assim, o que a gente coloca é que a gente estaria do lado do funcionário público para melhorar isso daí. Então, Paulo, eu ia fazer a próxima pergunta, mas você já respondeu, né? Que a resolução da discrepância salarial. Foi completa a resposta. Mas realmente era a resolução da discrepância salarial mesmo. Isso. Bom, passando para outra então, no seu projeto de governo, há políticas específicas voltadas para o bem-estar e a inclusão de pessoas idosas? A gente teria que dar uma atenção. Eu vejo que o mesmo problema do idoso e da criança teria que também, mesmo caso, tirar uma comissão para ver o que está acontecendo. Eu acho que tem essa Secretaria de Bem-Estar Social aí, eles cuidam parcialmente do problema, né? Por exemplo, a atual prefeita, ela fez, tem esse restaurante aqui no centro, ela fez lá no bairro, também Nova Esperança, lá, mas... Não é do governo municipal. É estadual. É estadual. O Bom Prata, né? É estadual. Então ela estendeu o problema do... Não, ela não estendeu nada. Ela só está usurpou, mas não tem nada. Eu uso um termo aqui, mas eu não sei. Eu também. É esse mesmo termo. É que acontece, a prefeitura municipal ela entra com R$1 para cada prato, entendeu? A população com mais R$1, os outros, se eu não me engano, R$17, o governo estadual que vai com subsídio, né? Exatamente. Então, assim, a prefeitura municipal, nem a administração do Bom Prato é da coisa, é tudo estadual, apenas contribui com R$1 para cada... É que é uma coisa que funciona. Então, sem sair do bolso, entendeu? Ela usou bem isso aí. Tem essa questão da alimentação e idosos também sofrem muito com o problema de remédios, né? Então teria que melhorar, naquela discussão anterior de melhorar o sistema de saúde, teria que tomar essas medidas também de olho no idoso, né? Porque o idoso, de fato, ele trabalha a vida inteira e fica jogado no fim da vida, né? Salário muito baixo. Bom, aproveitar que o senhor emendou também isso aí, a próxima pergunta é: quais são suas propostas para promover a segurança alimentar e nutricional na cidade? Seria a expansão de restaurantes. Quando terminou o governo Bolsonaro, o dado que o IBGE divulgou lá é que tinha 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. É uma vergonha, uma coisa absurda. Agora, recentemente, eu vi no órgão do governo Lula divulgando que diminuiu isso aí para 22 milhões, né? Seria uma vantagem, mas 22 milhões é muita gente ainda, né? Seria uns 10% da população, né? Se aqui em Bauru tiver a mesma proporção, seria umas 40 mil pessoas ainda passando fome aí, né? Então é muito grande, isso aí é uma coisa emergencial, né? Essa prefeitura deveria criar vergonha e cuidar disso daí, né? É uma coisa que, sei lá, se vira aí. É um problema de todos os governos, mas assim, na prática, cada prefeito que tem que correr atrás aí, né? Tem que percorrer a periferia, ver onde está faltando. A gente vê, volta e meia, pessoal, a gente vai almoçar no centro ali, pessoal, paga um almoço para mim e tal. Tem gente pedindo comida na rua aí, né? Esse é um fato aí que está acontecendo. Então tem que expandir, tem que
E como a tendência, a expectativa, aquilo que eu falei, por isso que eu fiz aquela introdução, a tendência é piorar a situação política de conjunto. Vamos supor, se aqueles países lá do Oriente Médio não chegarem num acordo de paz e for para a guerra mesmo, que tem uma chance grande de acontecer, isso aqui ainda vai piorar mais a situação do Brasil. Nós temos outro dado que é importante também. O IBGE publicou um resultado, acho que foi na semana passada no Jornal da Cidade, falando que aqui em Bauru existem 83% das empresas aqui da cidade tem de 1 a 4 funcionários. Isso daí dá de 21 mil empresas que tem aqui, representa 18 mil empresas. Então, assim, são empresas frágeis, né? Se tiver uma crise econômica mais forte aí, ou uma retração do PIB, ou ficar 3, 4 anos sem crescer a economia, a miséria, essas empresas, a maior parte delas tende a quebrar, né? Porque elas não têm caixa, elas não têm como financiar no banco. O banco financia para as grandes, né? Mas o pequeno não consegue financiamento. Então tem uma chance de tomar, vamos torcer para que a situação se resolva de outra forma, mas é um risco que está colocado aí, né? E aí esses candidatos, esses caras da direita aí, eles não estão nem aí, né? Deixa rolar, igual aconteceu na pandemia, aquele prefeito que está, o Gazeta, ele fechou o comércio aí, quebrou um monte de pequenos comerciantes, os grandes continuaram funcionando. Os pequenos quebraram, os funcionários foram demitidos, o cara que tem lá um restaurante, uma lojinha e tal, ficou devendo aluguel, ficou devendo salário. Então, assim, é uma coisa que está correndo o risco de acontecer de novo. A gente tem que torcer para não acontecer, mas é uma coisa que, infelizmente, está colocada na situação, né? Então, tem todo esse problema pela frente aí, né? Deixa eu te falar, eu como professor, no estado, eu convivo, você entendeu, diariamente, com pessoas que dependem daquela alimentação, correto? Então, eles chegam mais ou menos de ônibus pela Brambrilha, eles têm um leite e tem um biscoito. E aí, veja a seguinte coisa, as merendeiras, elas fazem um prato de pedreiro para eles, porque praticamente muitos que estão na escola que eu trabalho no Ernesto, eles descem para o Nelson Pascoloto. Então eles têm aquela alimentação, correto? Eles não têm outra alimentação. Então quando a gente entra de férias ou entra em recesso, a gente tem uma realidade. O governo estadual, ele tentou criar, você entendeu? Principalmente na época da pandemia, que as merendeiras fossem lá para dar alimentação para eles. Mas é muito complexo, entendeu? E aí, quer dizer, se você for visitar os bairros que eles moram, é tapera, você entendeu? Eles não têm saneamento básico, você está entendendo? Então aí veja a seguinte coisa, a gente como professor, muitas das vezes a gente se depara que, veja assim, como é que eu vou conseguir trazer o conhecimento para esse aluno, sendo que ele não tem as coisas básicas? Porque veja bem, como que eu tenho que brigar pelo meu direito? Então você vê as coisas municipais acontecerem, elas irem para o nível estadual e elas irem para o nível federal. Porque veja assim, você está brigando por um direito. Veja bem, uma coisa que está na Constituição. Você entendeu? E aí quer dizer, o governo atual ele foi bancado pelo FEDER, correto? O FEDER é secretário da Educação, ele manja de toda a parte, como é que fala, ele vende, você entendeu? Vamos dizer, os computadores. E aí veja assim, ele está colocando, vamos dizer, toda a parte informatizada, só que o aluno ele não tem, correto? Não acompanha. Ele não acompanha. Então muitas das vezes nós professores, nós abdicamos de 20 minutos das aulas da gente para que eles façam a atividade ali. Então veja bem, ele coloca vamos dizer, uma coisa que é interessante, informatizar, trabalhar, mas o trabalhador ele não tem. Quem tem hoje para aguentar uma Claro, uma Vivo? Você entendeu? Você tem porque você precisa. Mas veja bem, uma pessoa que mora numa tapera, uma pessoa que não tem, você entendeu? Então quer dizer, as coisas estão indo de uma tal maneira que eu não tenho mais, eu não tenho um café da manhã, eu não tenho um almoço, eu não tenho uma janta. Ele come aquela comida. Você entendeu? Então o engraçado comigo é o seguinte, tá? Eu era no PCO, eu entrei para o PSB para dar uma ajuda, aí minha mulher foi convidada porque ela está, como é que fala, no PCO. Só que por problemas, como é que se fala? Que a gente, por exemplo, que representa a esquerda, a gente é muito perseguido, entendeu? Então, coisa seguinte, imagina! Veja bem, então, veja bem, apareceu 5 processos em meu nome.
entendeu? Porque eu saí a vice na outra com colegas, né? E aí houve problemas dentro desses colegas, e aí quando eu fui ver, meu nome estava lindo, entendeu? Então, quer dizer, por perseguição. Mas aí a gente vem, você entendeu? Tentando politizar, que esse é o nosso papel, entendeu? O mais para nós é a politização. É que a pessoa entenda o que ela vive, porque você vai, por exemplo, dentro de um ônibus hoje, você não tem como conversar com uma pessoa, você entendeu? Não é culpa do cidadão, tá? Ele fica tanto, vamos dizer, vamos lá, na internet e tal, que ele não se preocupa com... E a gente vai perdendo, entendeu? E eu, por exemplo, trabalho com professores que são municipais. Então, veja bem, o que eles perderam, você entendeu? E a gente era aquela coisa, quem estava no estado, vamos para o município. Não vamos mais para o município, porque é 1.600. Você entendeu? E aí, quer dizer, você estuda, sabe? Porque você gosta, mas veja bem, veja o custo que você tem na vida toda. Você entendeu? Como ele falou, você é profissional, você sabe o que você está fazendo. Então, se você pega em todos os anos que você perguntou, todos são profissionais. E quando você fala da ENGURB, há um desprezo muito grande. Você entendeu? Com os profissionais. Por exemplo, o DAI, por exemplo. Você entendeu? Então, veja bem, eu moro numa região que é perto do Vita, tá? Eles compraram, como é que fala? Eles compraram a Chácara São José, eles mesmos fizeram a avenida. Você entendeu? É interessante para nós, super interessante. Porque, por exemplo, eu como já tenho uma casa própria, eu não poderia comprar, mas meu filho consegue, por R$600 pegar um prédio, entendeu? Só que aquela coisa, até quando aquela avenida vai estar boa, você entendeu? E a gente tem todos os interesses por trás, não deixando, principalmente todas as pessoas que mudam para cá, só tem plano de buraco. E você tem uma galera que vende. Você tem uma galera. Nós temos um shopping aqui, por exemplo, de peças, entendeu? Eu não vou falar o nome porque pode complicar minha pessoa. Mas por quê? Porque é uma coisa que eles exploram. Você entendeu? Você vê, por exemplo, a avenida que sempre alaga. Pô, por que deixam aquilo? Então, que história que tem aquilo, você entendeu? E aí, quer dizer, você vai e politiza a pessoa começa a pensar, fala, ó, peraí, você está me representando. Por que você está me representando? Por que você não está fazendo? Entendeu? Obrigado. Valeu. Bom, então, a próxima pergunta também é um adendo que ele fez, né? Isso. Já vai emendar as perguntas aqui. Exatamente. Que é porque, assim, realmente, essa questão da cobrança de uma pessoa que vive numa casa de tapume, por exemplo. Então, a pergunta seria, quais ações você pretende tomar em relação ao meio ambiente? Né? Isso inclui não apenas áreas verdes, né? Mas animais abandonados, né? Queima de lixo em terrenos, né? Pragas sinantrópicas, etc. Eu acho que o meio ambiente tem que ser cuidado dentro da cidade, cuidar no sentido de ajudar as pessoas, né, de ajudar a população. Por exemplo, aqui em Bauru, nós temos algum problema, assim, a cidade é muito quente, né? Então tem que ter árvores, tem que ter bosque, coisas que faz falta aqui na cidade, né? Você vai em outras cidades, por exemplo, aí tem bosque, tem local agradável para ir. Uma ideia, por exemplo, que sugeriram, construção de, não é bem um meio ambiente, mas para resolver esse problema, construção de piscinas para as crianças, por exemplo, na época do calor, que é muito forte aqui. Ninguém levanta esse projeto aí, poderia discutir isso aí. Mas na questão do meio ambiente, eu convocaria trabalhadores que são fora desses tradicionais ambientalistas aí, porque eu vejo que esses famosos aí, igual Rodrigo Agostinho, Gazeta e tal, eles não cuidam do meio ambiente de fato, né? Eles estão mais preocupados dos negócios ambientais, né? Eles estão ligados aí, que nem o Rodrigo Agostinho, o Jorge Soros, uma falsa defesa aí do meio ambiente, né? Eles usam o meio ambiente como pretexto para negociações, para se eleger, para fazer carreira. Então, assim, eu acho que tem bastante gente na população que tem interesse, que tem cuidado, a gente ouviria tudo isso aí, então, para resolver, né? Para melhorar e resolver. Bom, Paulo, então aqui da parte aqui da última pergunta, tá? Uma pergunta meio problemática, né? Como resolver a longo prazo as questões previdenciárias, no caso da FUNPREV, né? E as habitacionais relacionadas à Coab? Bom, da FUNPREV, eu acho que tem que, aquele negócio que eu falei antes, tem que dar um plano aí
de elevação das receitas do município, garantir a aposentadoria, se estudar até de reduzir esse índice de 14% aí que é pesado por funcionário, né? Eu acredito que tem como arrecadar mais, teria que ter um plano aí de estudar bem essa parte financeira e tentar implementar um plano de arrecadar mais, ver onde é que está vazando dinheiro aí, porque na prática é isso, vaza dinheiro do orçamento municipal para lugares que a gente nem sabe, porque a gente não tem controle disso daí, e o funcionário público é aquela história, a FUNPREV vai quebrar, vai falir, é o mesmo esquema, é igual do governo federal, a mesma história. Agora, da Coab, assim, teve grupos políticos aí que ficaram todo esse tempo no governo, quebraram a Coab, tem um monte de denúncia aí de que houve corrupção, tudo. Teria que fazer uma auditoria para valer, tentar fazer, né, se é que é possível ainda, fazer uma auditoria, responsabilizar os que desviaram o dinheiro, responsabilizar, que eu digo, mais na parte de expropriar bens deles. E teria que ser uma auditoria mais abrangente, né? Eu não sei, aqui em Bauru, aquela vez prenderam lá o presidente, o então presidente Gasparini, que estava com 1.700.000 na mão. Aí o comentário aí no meio político é que ia ser votado um projeto lá na Câmara Municipal, que aquele 1.700.000 seria 100 mil reais em dinheiro para cada vereador, né, que seria antes da campanha eleitoral e tal. Aí o negócio não andou para frente, né, encerrou aí. Então eu acho que a impressão que eu tenho é que tem muita gente grande, tem muito peixe grande que está envolvido nisso daí, né? E por isso que as investigações não andam, mas teria que ter uma auditoria independente, o pessoal do povo aí que tivesse organizado e tentar levantar dados, se é que é possível ainda, porque não dá nem para saber se é possível ter esses dados aí, né? É tanto tempo que faz que está rodando isso aí. Então, Paulo, o que eu soube assim, ele foi preso no final de 2023, né? E agora no meio do ano, maio, junho, se eu não me engano, saiu a ação lá que meio que cancelou o processo. Mas eu vou falar a verdade, o Gasparini é peixe pequeno do tamanho que está o rombo da FUNPREV. Sim. Coab. Você falou, é peixe governo, pequeno. então, o governo estadual, ele já está com um plano de descontar 20% do nosso salário. Entendeu? Isso aí já é FUNPREV. Elas já estão, aí quer dizer, eles conseguem, você entendeu? Vamos dizer, com aquela política de pão e circo, que eu preciso do futebol, eu preciso da dança, eu preciso, enquanto o Corinthians está se ferrando, enquanto o Palmeiras está se ferrando. Vamos mudar de assunto. Não é normal, a realidade. Não, no Corinthians não. Não, mas inclusive até no Corinthians, viu? É uma coisa até no Corinthians, viu? É uma coisa até no Corinthians, porque é uma falta do quê? De gestão, entendeu? Veja bem, 8 jogadores pediram para sair, entendeu? Eu, como palmeirense, eu fico na minha. Feliz, né? Não fico, cara. Porque vamos dizer, um time que bate de frente, tem história, entendeu? Então, quer dizer, você fica nessa política, entendeu? E 80% da população acaba virando gado, entendeu? Porque você fica tão endividado. Porque, veja, eu, enquanto professor, eu sou efetivo num cargo, eu estava no outro. Então, por exemplo, hoje eu tive menos aula. Amanhã eu tenho 7 aulas da manhã, 5 à tarde, 5 à noite. Então, veja bem, você trabalha tanto que você não tem tempo para se defender, entendeu? E aí, veja bem, eu estou na política dele, por exemplo, dos consignados, entendeu? Então eu recebo, por exemplo, os farsantes, eu vou comprar de você. Agora, como que eu sei que o cara é sacana? Ele pede a senha para mim, entendeu? Como é que eu vou dar a senha do programa para ele? Falar, não, muito obrigado, entendeu? E aí, quer dizer, o cara faz o que quer, o que não quer, entendeu? Comigo, com você, entendeu? E aí, quer dizer, como ele tem dinheiro, o que ele faz? Infelizmente, eu vou falar uma merda aqui, que você sabe melhor que eu. O judiciário, ele é totalmente burguês, entendeu? Então, veja bem, o Dória foi um dos governadores que eu poderia falar para você que foi o mais esperto, entendeu? Porque aquela coisa, você vê os nomes que estão lá. Eu, por exemplo, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil levou meu dinheiro durante 2 anos. Eu entrei com a ação, ela deu a favor do banco. Por que ela deu a favor do banco? Porque o banco é tudo para ela. Aí o que eu tive que fazer? Mandei para nível federal. Valeu a pena? Não valeu, voltou tudo. Sim. Voltou os 35 mil e eu estou devendo. E aí vai. Essa coisa consignada que foi focada, assim, eu até fiz algumas representações já no Banco do Brasil. Desculpa, Leandro. Bom, Leandro vai fazer a fala dele aqui. Mais alguém vai ter que fazer pergunta?
Tá, a Renata aqui no centro, né? Então já depois passo para ela. Desculpa que eu falo. Sobre o conciliar também concordo também que hoje é uma taxação que a grande parte do servidor público hoje utiliza, ele fica torcendo para aumentar o salário, para abrir margem. Isso. Também concordo que eu acho que deveria ter mecanismo de... Porque eu acredito que deve ter a linha de crédito, mas vinculado a algum bem que fosse para comprar um veículo, uma casa, vinculado a alguma coisa de longo prazo. Não, porque acaba estando desfasado o salário do servidor e ele acaba usando esse empréstimo para consumo, entendeu? Que aí depois ele nem lembra mais porque que ele acabou usando aquele dinheiro. E aí, como o senhor tinha colocado, realmente, os bancos, eles são a única setor financeiro que não existe nenhuma agência fiscalizadora. Porque quem acredita, como eu acreditava, que o Banco Central era o agente fiscalizador, quando eu exigi que o Banco Central fiscalizasse os bancos, ele falou, olha, senhor Leandro, eu não fiscalizo os bancos, eu só crio normativas. Exatamente isso. Hoje, por exemplo, o Banco Central quer acabar com o PIX. Exatamente. Você entendeu? Por quê? Porque eles não estão tendo, como é que fala? Rentabilidade. Rentabilidade. E sobre a parte que o senhor falou das crianças nas escolas. Nas escolas, eu achei isso foi uma coisa que acabou. Eu dou eu ajudo uma entidade da informática para as crianças e hoje as crianças elas não sabem mexer no mouse, entendeu? De baixa renda, então elas não sabem. E eu desconhecia realmente dessas tarefas que elas têm que fazer no programa do Estado e elas não têm acesso. Tanto que foi uma das coisas que eu pedi lá para a organização de disponibilizar o laboratório para que ela pudesse, que elas fizessem isso aí. Mas é só isso que eu queria acrescentar. As plataformas são legais, mas não tem o meio para os Você não tem o meio, exatamente. Tem um monte de universidade. Não, sabe tudo. Não, é bom, eu vi lá, é muito interessante. Você dá um meio, né? Só que a realidade é outra. É outra. Se tiver isso, pode ser. Oi, boa. Eu vi que o primeiro item, né, nos pontos centrais do programa de vocês, é o que mais me chama a atenção todas as vezes que eu tenho participado. E aqui, né, fala assim, colocar o governo nas mãos do povo, formar conselhos populares, né? Eu gostaria de, assim, ter uma compreensão de como vocês imaginam essa questão de formar governos populares. Qual é o caminho? Qual é o passo a passo para efetivamente a população de cada bairro, de cada local, realmente estar atuante? E uma outra coisa que eu coloco, que eu acho que é muito importante, vocês falaram em politização, né? Qual é a compreensão do que é essa politização? Bom, sobre os conselhos populares, nós imaginamos o seguinte, já há um bom tempo, né, ou seja, o povo aqui no Brasil está acostumado nesse sistema de eleger o prefeito, eleger o deputado, eleger o governador, o presidente, e ele, assim, a maioria do povo acaba achando que é como se ele estivesse contratando um advogado, alguém para te representar, para ir lá resolver um problema e a pessoa vai resolver. Né? Só que na prática a gente vê que isso aí não funciona. Né? Só que o pessoal tem essa mentalidade. Por isso que na época da eleição da escola, acaba tendo toda uma discussão, um debate e tal. Né? Então eu imagino que para conseguir reverter isso aí é um trabalho que não vai ser muito simples. Né? Teria que ter, vamos supor, um partido, um grupo de pessoas dispostas a ir nos bairros. Eu imaginaria assim, que teria que ir com um panfleto, um jornal, com um carro de som, e marcar reuniões e formar, assim, colocar o problema, que a Câmara Municipal é um órgão que representa o povo. Só que agora vai para 21, né? E para uma cidade igual Bauru, de 400 mil pessoas, 21 pessoas só representando, esse grupo aí fica muito permeável às pressões, né? Ele acaba ficando suscetível aí ao prefeito, a quem estiver de plantão aí, a manipular.
Então, assim, teria que tentar convencer a pessoa para ir, vamos supor, marcar uma reunião no bairro. Ir casa por casa, está convidando. Aí você vai chamar, vamos supor, 2.000 pessoas, aí vai lá 50. É mais ou menos assim que funciona, né? Na época que eu era diretor dos sindicatos bancários, aí, vamos supor, ia ter campanha salarial, ou ia ter uma greve e tal, a gente ia nos locais de trabalho. Aí distribuía lá o jornal para todo mundo. Pedia para falar, tal, explicava, chamava, mas era sempre uma minoria que ia na Assembleia. Né? Aí, quando a Assembleia ia deliberar alguma coisa, alguém falava, mas a gente tem poucos aqui. Mas acabava deliberando lá e a greve acontecia muitas vezes. Né? Eu acho que vai ser um processo, tem que ser um processo de acostumar seu povo a participar, a deliberar. A gente já tem que estar também maduro para saber que vai ter muita picaretagem no meio. Né? Não é uma coisa assim que você vai chegar lá, vai chamar o povo, vai vir lá os picaretas no meio, vai vir infiltrado de empresário, de burguês e tal, para tentar manipular o resultado ali. Então, assim, é uma luta política, né? Que vai ter que ser feita. Não é fácil, mas fora disso daí, eu não imagino que vai ter solução, né? Vamos supor, no caso da saúde aqui em Bauru. Cada prefeito que entrar, desses prefeitos ligados à burguesia aí, eles dão lá uma perfumadinha daqui e dali, mas mudar mesmo o sistema, eu duvido, porque eles têm vínculo com a Unimed, né? Então eles não têm força, então dependeria. Eu acho assim, que não é um trabalho fácil, mas teria que ter militantes, pessoas participando, discutindo, chamando o povo para vir, aí lá participando. Na década de 80, quem fazia muito isso aí eram as pastorais da Igreja Católica. Aqui em Bauru nós tínhamos muito pastoral operária, pastoral da moradia, pastoral da juventude. Eles faziam muito nos bairros daí, né? E tinha um certo resultado dentro daquela política que a Igreja Católica adotava, que não era uma política exatamente de que os trabalhadores deveriam tomar o poder, mas que os trabalhadores deveriam influenciar na vida política. E tinha um resultado parcial, né? Mas tinha muita participação. Isso aí acabou sendo meio que desmontado, né? Eu não sei se você sabe, um dos papas, ele cortou as pastorais. Ele cortou as pastorais porque com a formação que ele tinha, eu não lembro o nome, tá? Como eu leciono junto. O Bento XVI, né? Ele já até faleceu, entendeu? Você deve saber. E o partido nosso, o partido na verdade, quando a gente se lança a uma candidatura, alguma coisa, é um momento que a gente traz, vamos dizer, algumas ideias, e nessas ideias vem a politização, porque é uma coisa aberta. Sabe que veja bem, eu enquanto professor, eu já tive processo pela PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, hoje ela está mandando professores efetivos embora. E o que ela faz? Ela manda a gente no final da carreira para quê? Para a gente ir para o INSS. Você está entendendo? Então qual que é o problema maior? É aquela conversa da direita, que nós professores fazemos a cabeça. E eles vêm com a conversa da escola cívico-militar, entendeu? Então, por exemplo, você veio dessa geração, a maioria veio. Nós tínhamos aula de SPB, nós tínhamos aula de moral e cívica, e nós enxergávamos assim, infelizmente. E aí, veja bem, com o decorrer dos anos, eu, na verdade, ia ser pastor adventista. Conversei com o pastor que veio nos Estados Unidos para dar uma limpada na igreja, devido ao ancião, devido a não sei o que, devido ao contrabando. Eu pirei isso, entendeu? Eu fiquei dos 16 aos 23 tentando me achar. Por quê? Porque eu cresci assim, né? E o pastor chegou e falou, olha, aquela senhora que está ali, ó, ela está procurando a Deus. Entendeu? E hoje o que está acontecendo com a gente? Infelizmente nós estamos tendo a mesma história. As igrejas se usam. Então eu peguei um Uber essa semana, que o rapaz falou, olha, eu peguei uma senhora de tal igreja, que só fala dinheiro, e lá temos que votar em tal pessoa. Você entendeu? Porque geralmente os Ubers eles são bolsonaristas. E a gente começa a comentar, fala, ó, veja a seguinte coisa, vocês colocaram alguém para representar, vocês impuseram, e a gente está voltando, a gente está retrocedendo. A gente está retrocedendo por quê? Porque veja bem, política é uma coisa para se falar.
Futebol, uma coisa, mas o que tem aqui na prerrogativa? Política não se discute. Então eu numa sala de aula, entendeu? Religião não se discute. Mas veja bem, tem gente por detrás ganhando dinheiro. Essa conversa que a instituição precisa de dinheiro, ela precisa. Eu seria um bom pastor para pedir dinheiro. Você entendeu? Só que chegou um momento da minha vida, eu falei, não vou mais frequentar. Tenho os conhecimentos, sigo, você entendeu? Só que veja bem, o pastor não vai mandar na minha vida. Mesmo que eu entre, por exemplo, numa instituição maçônica, não vão mandar na minha vida. Minha vida é minha, sou livre. Entendeu? Só que dentro de uma escola, eu jogo as opiniões para os meus alunos. Você entendeu? Só que lá dentro eu tenho o filho do bolsonarista. O senhor não pode falar isso. Eu não estou falando nada. Eu estou apenas colocando ideias para vocês. Por quê? Eles são presente e futuro de Bauru. Eles são presente e futuro de São Paulo. Eles são presente. Então, quando a gente fala nessa coisa da politização, é para você ter sua opinião. Não é porque está escrito. Olha, eu tive uma senhora, que ela pegou um livro que eu estava lendo, que lá estava escrito no livro que eu tinha que vender minha alma para o capeta. Ela sendo evangélica, ela queimou meu livro. Só o que está escrito ali eu vou fazer. Então veja bem, o celular ele me manda muitas informações. Igual, por exemplo, aquela coisa, eu lembro do Ser Azul, que você tinha que pular, você entendeu? Para ganhar, você entendeu? Então, quer dizer, a galera está estigmatizada, é um estigma, né? Então, quando você propõe para a pessoa ideias, então a gente geralmente está no Marx, você entendeu? Mas a gente não tem direita no Marx, a gente não tem esquerda no Marx, a gente tem as ideias no Marx, que foi uma pessoa que conviveu aquilo e escreveu algumas coisas que nós estamos passando, entendeu? E aí você vem com o neoliberalismo, e você cria, então, por exemplo, tem alunos que vendem salgado. Eu dou aula de, como é que fala? Educação financeira. Na minha aula eu falo, infelizmente, não sonhe que você vai conseguir colocar a sua marca. Porque você tem marcas que não deixam. Então a aveia, por exemplo, a aveia Quaker, ela é feita pela Quaker. Não tem quem mexe com ela. Você tem a Coca-Cola, por exemplo, ela não matou certas pessoas da droga? Você entendeu? E Bauru, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, as corporações que nós tínhamos, famílias que mandavam, entendeu? Hoje elas estão todas quebradas. Então o que aconteceu? Há muitos anos atrás, as financeiras, elas conversaram lá, em Agudos, onde eram os padres, para entrar com o financeiro aqui. Eu vou falar um nome para o senhor, Nelson Pascoloto. Ele recebeu um treinamento, por quê? Porque ele entra com dinheiro, ele sai e quebra. Então é aquela coisa, você tem mais gente cobrando do que gente propondo. Então veja bem, eu pego R$10 numa financeira. Quanto que a financeira cobra aí? 1.000. Entendeu? 1.000, entendeu? E nós não temos fiscalização para isso. Agora imagine, por exemplo, Bauru, que é uma cidade considerada muito boa para morar. Você está entendendo? Aí a gente tem, como ele falou, da água, por exemplo. Eu vim aqui em 1972, eu nasci em São Paulo. Eu lembro que a rodoviária era num lugar só, a água era horrível. Mas, que política que nós tivemos até hoje para ir lá, vamos dizer, trabalhar o batalha? Eu, graças a Deus, moro numa região que tem, como é que fala? Tem poço. Só que me acontece a seguinte coisa, a cada vez que ela desliga e volta, vem uma pressão muito grande. Então, eu fui descobrir, vamos dizer, uma coisa no encanamento, por sorte. Mas por quê? Porque falta, elas não são ligadas, entendeu? Falta. E aí quer dizer, roda mais. Eu vejo colegas meus, em final de carreira na educação, pensando o seguinte, o que farei depois? Porque vai voltar. Você vai voltar, você não consegue parar. Porque o teu salário não cobre. Não sei se eu consegui te responder, entendeu? Eu só queria complementar um negocinho. No caso do partido, do PCO, nós temos também, como instrumento dessa propaganda, esse jornal Causa Operária, que foi distribuído aqui, nós imprimimos semanalmente, esse já está na edição 1330, parece, e a gente distribui para todo o país, né? Toda semana está divulgado. Também tem o site, se vocês quiserem conhecer, o acesso é fácil, Diário Causa Operária. A gente procura ali demonstrar as notícias, os acontecimentos mundiais, nacionais, tudo de um ponto de vista dos trabalhadores, de um ponto de vista crítico, contestando as posições da burguesia, né? Particularmente no momento, nessa questão lá da Palestina,
onde a imprensa capitalista, a Globo, a Record, tudo, eles mostram um negócio invertido. Eles mostram que os palestinos são os bandidos e Israel é santinho, sendo que na realidade eles estão lá massacrando crianças, mulheres, idosos, bombardeando o hospital, tudo uma coisa totalmente covarde. Então a gente tem feito uma campanha, por exemplo, dia 30 de junho nós fizemos uma grande manifestação lá em São Paulo, tinha cerca de 5 mil pessoas participando lá, veio gente do país inteiro. Tinha índios do Mato Grosso, companheiros do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Foi uma bela manifestação lá, né? Então, assim, a gente utiliza todos os instrumentos que tiver disponível na internet lá. Nós temos curso, esse site Causa Operária TV, inclusive ele foi desmonetizado pelo YouTube agora, já faz uns 2 meses, para tentar barrar, né? Para tentar conter o crescimento que a gente está tendo em todo o país aí. Mas se vocês quiserem conhecer, a gente convida para acessar lá. É Diário Causa Operária e Causa Operária TV, COTV. Onde a gente divulga isso como propaganda. Agora, para a evolução do povo, só para concluir, a gente entende que é a experiência do povo que faz evoluir. Né? Então, por exemplo, quando a pessoa participa de uma greve, de uma luta, igual vocês fizeram recentemente, é um aprendizado coletivo, que é onde os trabalhadores tiram as conclusões de uma forma mais prática, mais real. Né? Por isso que a gente estimula também a participação em todos os movimentos que tiver. Seria a cidadania, né? Cidadania, Quando a gente fala política, porque política é um todo, né? Não é a parte, por exemplo, a política social, a política ambiental, né? Que nem o senhor falou, de conscientização, né? Para a política, seria a conscientização do exercício da cidadania das pessoas para eles irem em busca do seu direito. É isso que está faltando. Isso, exatamente. Houve o aumento da teocracia, né, da igreja tomando conta, e a diminuição do exercício da cidadania pelo povo. Né? É porque você abre as vertentes. É isso que nós temos que... você abre as vertentes. Porque, veja bem, tem aquele preconceito, por exemplo, hoje eu estava assistindo a Câmara, de eu ser funcionário público, correto? E um papel passando em 10 locais. Veja bem, funcionário público tem um papel. Eu fui escriturário durante 7 anos, aí fui fazer faculdade, entrei para ser professor, você entendeu? E o que acontece? A gente, e outra coisa, o partido, ele não recebe dinheiro de empresas, tá? Então o dinheiro que nós temos é o dinheiro do material, você entendeu? Então a gente tem bottom, a gente tem camisa, a gente tem... E os próprios companheiros dentro do partido, a gente... Vamos hoje, por exemplo, como nós viemos aqui. Então, cada um colabora, vamos pagar o ônibus, entendeu? Nós não temos como se comprometer com pessoas que querem lucrar, entendeu? Então a gente leva isso. Então, quer dizer, quando a gente já vem preparado para não ganhar, entendeu? Mas o papel nosso é o que você falou, é cidadania, é ir trabalhando tijolo por tijolo por tijolo. Então, veja bem, cada lugar que a gente vai, se a gente conseguir 2, 3 pessoas, veja bem, que comece a estudar, que comece a conversar com a gente, que vai para os acampamentos, que vai para São Paulo, que vai para Brasília, você começa a sentir, você começa a ver um outro lado que as pessoas não conseguem enxergar. Mas o que eu já observei também, que a esquerda deixou um pouco a periferia. Sim. E é onde o que aconteceu? Onde a teocracia apareceu e isso, acabou. Isso, ele comentou. Então, teria que ter levado a cultura, o lazer, o esporte, o exercício da cidadania para que a periferia não ficasse à mercê. Então, porque no Brasil nós não levamos. Então, veja, os governos, eles não levam a educação como básica. Todo local, todo país que você pegar, que ele deslanchou, ele começou pela educação. Da educação, eu vou para a saúde, da saúde eu vou para a cultura, até, vamos ver mesmo, a gente chegar, por exemplo, na segurança pública. Então você pega, por exemplo, Bahia. Vamos pegar o PCC. O PCC foi para a Bahia. Pergunto para você, quem que morreu? Você está entendendo? Então a direita, a primeira coisa que ela fala, que ela briga com a gente, então, por exemplo, não vai adiantar eu colocar um policial armado dentro da minha escola. Veja a seguinte coisa, você entendeu? As coisas mudaram, como você falou. E aí quando eu vou para a educação,
Eu consigo, você entendeu? Então aí quer dizer, os professores tinham conseguido alguma coisa. Entrou a prefeita, correto? E ela desmobilizou, ela acabou, ela não conversa. Ela deveria estar aqui hoje. Seria um palco para ela estar crescendo. Você não tem outros partidos, você está entendendo? Então aí veja a seguinte coisa, eu estou aqui desde 80. Você entendeu? Então veja o seguinte, você fala para mim, ó, Augustinho foi maravilhoso, não sei até que ponto. O Gazeta, ele deixou de cobrar, por exemplo, o imposto no IPTU. A prefeita simplesmente ela pegou minha conta no banco Itaú, ela bloqueou minha conta, ela pegou minha poupança. Poupança não se pode pegar. Agora, que proteção que ela teve? Quem que deu isso? Entendeu? Até eu falei com a minha gente, falei, ó, vocês abusaram. Tudo bem, eu estou devendo, então vamos sentar, vamos pagar, porque, por exemplo, Pagani pagou o IPTU alguma vez na vida dele? Nunca. A própria candidata a prefeita, a Chiara, eu trabalhei no Liceu Noroeste durante 20 anos. Pergunta se a família deles paga IPTU. Quem paga IPTU em Bauru é quem é? Pobre. Pobre, é o cara que aluga a casa. Você pega 10 pessoas para morar numa casa, qual que é o acordo? Você entra, o IPTU é seu. Eu lembro até hoje, dentro do Liceu Noroeste, estava lotado de bloquinhos de IPTU. Pergunto para você, tinha alguém, você entendeu, que ia lá e não sei o quê? Não cobra, entendeu? Aí quer dizer, por isso que nós estamos falando, você começa a sofrer determinadas coisas e aí a necessidade te faz abrir, entendeu? Eu só gostaria de fazer uma complementação, né? Você como professora, eu também como professora, que bom. né? Da rede municipal, o desmanche que ocorreu no Estado, Isso. ele foi assim, absorvido profundamente pela essa atual administração para se fazer o mesmo desmanche, passo a passo, na educação do município. Tá? E eu falo isso porque Bauru sempre foi uma cidade de ponta que levava toda a sua construção pedagógica para muitas outras cidades. Sim. Um exemplo, né? Era um exemplo. Então, esse é assim, porque se ataca a educação e saúde, são dois pontos fundamentais para todo e qualquer cidadão. Obrigado. Isso. A minha pergunta é a seguinte, pré-candidato, como será a sua postura diante da nossa aumento salarial entre sindicato e também os servidores ativo e inativo? Como será construído a nossa campanha salarial com a administração? A nossa proposta, que era o que eu falei, de aumentar, a gente já iria com essa ideia de aumentar. Então, eu convocaria o sindicato, os trabalhadores em assembleia, eleger uma comissão para estudar valores e os mecanismos para ajudar a apontar mecanismos de arrecadação. Onde que a prefeitura poderia arrecadar mais? De onde que a gente poderia tirar e a gente teria total apoio, né? A gente defende questões como a privatização. O PCO atua no país inteiro contra as privatizações. E na questão dos salários, nós no país inteiro também nós atuamos na defesa integral dos trabalhadores, né? Funcionários públicos, tudo. Então a gente teria que reunir uma comissão de funcionários públicos, eleger, escolher, né, a pauta, e o prefeito, se fosse eu, me colocaria do lado. Se vamos estudar como conceder isso, quanto vai custar, de onde que nós vamos tirar se caso não tiver verba, vamos apertar. Mas principalmente arrecadar, isso que o Chico falou. Se eu não sei dizer, mas eu ouço muito isso daí, que os grandão não pagam. E tanto é que a execução fiscal da prefeitura é enorme, né? Então assim, teria que criar mecanismos de fazer esses caras pagar, né? Porque aí a prefeita sempre vai falar, não tem dinheiro para dar aumento, mais que 4%, mais que 5%. Não, mas também não arrecada, né? Tem que arrecadar. Então assim, eu trabalharia junto com o sindicato, junto com a categoria, para exigir que a população pague o salário adequado os funcionários públicos. Porque, em última análise, os funcionários não trabalham para o prefeito, né? Trabalham para a população, né? É o serviço da população que está em jogo.
e não o serviço do prefeito ou da prefeita. É isso aí que o pessoal teria que colocar aqui, está atendendo a população de conjunto, tanto na educação como na área médica, todo o serviço público, né? Se atende à população. Então, eu me disponia a trabalhar junto com o sindicato para ver as formas de conseguir esses pagamentos, viabilizar isso aí, né? Diminuir as perdas, né? Diminuir as... A maior Mas a reposição tem que ser feita. A Né? maior burrice do burguês é esquecer a capacidade que o sindicato tem. Entendeu? Eles hoje querem chamar a gente de vagabundos, entendeu? Porque eu faço parte da POS, eu sou conselheiro da POS. Entendeu? Então aí quer dizer, a gente precisa andar junto. Em todo caso, eu acho que o sindicato tem que estar mobilizado constantemente, né? Não deixar só para a época da campanha salarial, começar a cobrar antes, apontar a pauta, igual agora. Precisamos de 100% de aumento do salário base. Aí todo mundo vai falar, vocês estão loucos, não dá, não dá. Por que não dá, né? Vamos fazer as contas, vamos ver, vamos aumentar. Cobra mais caro o imposto IPTU dos condomínios? Tem jeito, tem. Ver estudar tudo onde está vazando o imposto, aí, onde está vazando a arrecadação. Mas assim, colocar como meta, não, tem que dobrar o salário do funcionário público. E tem que chegar nesse salário do DIEESE. 6.500 é o piso da categoria. Não dá para conseguir de imediato, mas em 3, 4 anos é possível conseguir. Porque senão é só a gente que paga o pato, né? Eles ficam lá de boa, arrancando dinheiro aí de superfaturamento de contratos, tudo, e os trabalhadores pagando a conta. Uma política assim, de valorização. Tem que ter valorizar constantemente. Ô, Paulo, só vou aproveitar aqui, né, fazer a minha pergunta também. Então, li aqui enquanto estava sendo distribuído, li todos os tópicos aqui, só que tem um tópico específico aqui que eu queria entender qual seria a proposta disso, né? Seria o tópico 9, liberdade nas cidades, fim de toda a regulamentação e restrição à propaganda, comunicação e organização. Na parte aqui, fim da perseguição aos trabalhadores ambulantes similares, eu concordo. Mas fim de toda a regulamentação e restrição à propaganda? Isso. É uma reivindicação que nós estamos levantando em todo o país, porque está tendo muita censura no país. Né? Você não pode falar mais certas coisas. Esse negócio do identitarismo que colocaram aí, ele começou com o negócio de criminalizar as pessoas porque falam as coisas, porque fazem, porque falou tal coisa, tem que ir para a cadeia. Tal. Nós somos totalmente contra essa política de criminalização. Se a pessoa fala, você xinga do outro lado. Tal, né? Isso daí evoluiu para uma repressão grande na cidade. Se você vai colar cartaz aí, por exemplo, nessa questão da campanha da Palestina, os companheiros foram colar cartaz lá em Araraquara, que é a prefeitura do PT lá, e o companheiro Thiago lá foi preso. Passou uma noite na cadeia porque estava colando cartaz. Então, assim, qual que é o argumento? Você está sujando o poste. Agora, qual que é a lógica de dizer? Você prendeu uma pessoa porque ela estava colando cartaz? Então, assim, está restringindo a liberdade. Não, mas, Paulo, você me desculpa, mas aqui eu vou ter que discordar porque é o seguinte, se o senhor está colocando toda a regulamentação, então isso permite também que o outro lado, em lado extremo, vai permitir que se coloquem suásticas nos postes, entende? Vai permitir que coloque o ênfase no integralismo, fazer esse tipo de referência. Se for toda, porque assim, a regulamentação existe justamente por isso. E a questão do identitarismo, né, tirando algumas pautas extremas, mas assim, permite que não se trate mais a questão do racismo, a questão da homofobia, entende? Não é só xingar de volta, é tratar o ser humano com respeito. E se você permite que se façam propagandas disso, que é feito na internet, isso aumenta e estimula ainda mais o ódio contra certas classes. Então, mas nós temos feito uma campanha enorme contra todo tipo de censura. Porque a gente entende que não tem. Esse negócio da criminalização das coisas, ela recai sempre sobre o pobre. O rico ele faz, mas ele não vai preso. Então, assim, acaba acontecendo que se o dono da padaria lá, o dono do boteco na esquina lá, você vai lá e ele xinga você de gordo, velho, e você vai lá e processa ele, ele vai preso porque ele é pobre, não tem como se defender. Agora, o cara rico, ele vai lá, ele é amigo do juiz, amigo do promotor, tá, ele tem um advogado caro, ele se safa, vamos dizer, né? Aplicado lá uma multa para ele, que dinheiro para ele não é nada. Então, assim, a gente tem visto que na prática, esse tipo de
de conduta, ela tem recaído sobre os pobres só. Então, por isso que nós somos contra todo tipo de criminalização. Se o cara coloca um cartaz com a suástica lá, com o nazismo e tal, o certo seria a gente pegar um negócio lá em cima e pichar contra lá, pichar uma foice e martelo em cima. Da luta na prática, porque a gente vê que a polícia não reprime a direita, né? Isso aí sempre se vira contra os trabalhadores. Só que acaba acontecendo assim, se a gente fala alguma coisa, eles calam a gente, eles reprimem. Por exemplo, nesse negócio da Palestina, os sionistas falam o que eles querem aí, a maior mentira, a Globo fala tal. O negócio da fake news. A Globo é o maior contador de fake news do Brasil. Não tem como ninguém ganhar deles para contar mentira. Aí o Breno Altman, que é do PT lá, e o PCO, fizeram a campanha de defesa da Palestina, abriram um monte de processo criminal contra nós lá, né? Tem uma tal de CONIB, que é representação dos sionistas. Eles estão criminalizando. Teve um procurador-geral da República lá, que é um tranqueiro ligado à Lava Jato, ele pediu a cassação do registro do PCO, porque nós estamos defendendo a Palestina. Então ele está lutando, pagando advogado e tal. Então, assim, a gente entende que tem que acabar com todo tipo de lei, que essas leis só pioram contra os trabalhadores, né? Então, assim, nesse caso, eu respeito a sua opinião, mas é uma divergência. E a gente entende também que, nesse caso, do negro, da mulher, do gordo, do velho, do feio, do bonito, que isso aí não é uma luta real em defesa da mulher, nem em defesa do negro. Essa conversa que tem aí como é que os dentários falam lá do racismo estrutural, a gente acha que isso aí é uma bobajada, só que não. Porque a luta real do negro seria o negro só vai ser livre mesmo no socialismo, numa tomada do poder. No capitalismo não tem nenhum país no mundo que o negro é livre. A mulher só consegue a liberdade quando ela tiver, vamos supor, lavanderias, quando tiver creches, quando tiver coisa de saúde. Aí você fala, não, mas você é machista de falar isso. Não, é porque a mulher, a gente tem que ver a mulher pobre, não a mulher lá do Jardim América, né? A mulher pobre da periferia, ela se confronta com esse problema real. Ela tem filho, é ela que tem que cuidar, ela tem que lavar roupa, tem que fazer a comida, porque não tem estrutura, né? Quem que vai dar banho na criança dela? Quem que vai fazer a comida? Essa é uma situação concreta para a maioria das mulheres, principalmente a mulher negra. Ela é pobre, geralmente. Então, tanto faz você falar que aquela mulher é bonita, ou feia, ou gorda e tal. Não muda. O que mudaria seria se tivesse lavanderias populares, restaurantes populares para todo mundo, para a mulher se libertar daquilo ali. Então, a gente entende sim que ficaram naquele negócio do distracionismo, que nós discutimos aqui dele brincando lá, mas a gente entende que o imperialismo impulsionou esse negócio aí, de que você não pode falar tal coisa, não pode falar aquilo, que ofende. Assim, é claro que a gente, como ser humano mais sério, mais evoluído, você não vai ficar ofendendo ninguém gratuitamente, é a pessoa estúpida, né, que fica ofendendo. É uma estupidez, mas daí a gente criminalizar, o pessoal considera errado. E também eles aproveitam muito para reprimir ambulante nas grandes cidades. Né? Eles falam que o ambulante não tem. Eu acho que nesse ponto aqui entra nisso aí. Tem muita repressão ambulante lá em São Paulo. Principalmente lá na. Tem vários locais. O ambulante se instala, vem a polícia lá, a guarda municipal, e desce o cacete. Né? E a gente entende que é uma política da burguesia e do imperialismo no mundo inteiro de aumentar a repressão sobre a população pobre. Então, assim, é por isso que a gente defende isso aí, que acabe todo tipo de repressão. Então, a gente sabe que não vai ser fácil. Mas na questão da propaganda, a gente entende o seguinte: se a direita estiver fazendo propaganda reacionária aí, o único jeito é a gente ir lá e apagar a propaganda deles, pichar, dar um jeito. Porque eles têm os meios de fazer. Né? Vamos supor, a gente não consegue fechar a Rede Globo, a gente não consegue fechar lá aquele maluco da Audi Verde ali, que fica falando besteira o dia inteiro, mentira, Pitoli. Aquele cara lá, ele é pago para falar besteira, né? E a gente não tem como conter isso aí. Mas seria isso aí, é uma divergência. Tem que continuar discutindo, porque dá muita discussão. A direita continua fazendo, né? Faz fake news, tudo.
Proibindo não estão fazendo. Eles estão fazendo, não falam. O Vitória foi professor, trabalhou junto com a mãe dele. E o pai dele tem uma história também, tá? Porque o pai dele, ele foi candidato, ele passou a ser maçom, entendeu? Aí eu nunca vi mais a pessoa dele. Mas eu acho que o garoto que seria mais. Inclusive até foi processado pela prefeita, né? Mas aí veja o seguinte, ele ataca de uma tal maneira e fala. Você entendeu? Como se fala aquela coisa. Você repete a mentira que a mentira acaba vindo verdade. Então, no caso das rádios, por exemplo, a gente defende que haja liberdade de criação de rádios, né? Vamos supor que os sindicatos, a associação de moradores, as igrejas, sei lá, qualquer tipo de órgão da comunidade tem o direito de ter a sua própria rádio, coisa que não é permitido, né? É fechado. Os empresários só podem ter rádio, né? Depende da liberação do governo. Não sei se vocês viram ano passado, o PT, que é um partido grande, que tem quase 3 milhões de filiados, tentou ter uma rádio e não autorizaram, sendo que o PT está no governo, né? Então, é uma ditadura isso aí, de uma certa forma, né? Porque se o partido que está na presidência da República, que tem 3 milhões de filiados, pode ter uma rádio, não pode ter uma rádio. A CUT representa não sei quantos milhões de trabalhadores, não pode ter uma rádio. E esse Pitoli aí pode falar o dia inteiro besteira. A Rede Globo pode falar besteira o dia inteiro. Assim, por isso que é importante a regulamentação das mídias também. As mídias. Você pega a CNN, por exemplo. Porque não tem uma CNN, quando foi construída, ela puxava para a esquerda. De repente, o que ela fez? Ela puxou para a direita. Tanto é que a maioria foi para a Globo News. A Rede Globo faz isso muito bem. Não, eles manipulam. Se tem uma coisa que a direita e a esquerda concordam, é fim da Rede Globo. A Rede Globo ela consegue. Tem uma coisa assim, a direita e a esquerda. Ela consegue falar que o pobre tem café da manhã. o único consenso. Na novela, tem lá no Rio de Janeiro, você entendeu? Ela mostra a pessoa. Ela mostra, na verdade, que a pessoa quer viver. Quer viver, entendeu? E aí a pessoa se a pessoa assiste ali pra. Só que a minha esposa, ela adora muito novela, entendeu? Só que ela tem comentado comigo que as novelas também caíram bastante. Mas tem uma coisa que o senhor estava falando que eu achei interessante, mudando um pouco de assunto agora, mas Tá, voltando. Você falou da Coreia. A Coreia começou com a educação. Isso, E exatamente. hoje a mulherada gosta muito do dorama, né? Isso, e a dorama. arte. Em partes, exatamente. Porque você vê, o que acontece? Eles entram tipo 9 horas da manhã, eles vão sair 5 horas da manhã. Então, por exemplo, o Ernesto Monte vai virar uma escola de tempo integral, você entendeu? Eu diria para você que a escola integral é uma mentira. Primeiramente, você come comidas picadinhas. Você não come a comida. Eu tenho 2 filhos que participam. Eu vou ser professor, porque a escola, você entendeu? Só que ela teria que ter um laboratório. Aí você vê, por exemplo, olha, uma criança, por exemplo, vamos lá. Amanhã eu entro a segunda aula, tá? A criança entra 1 hora da tarde e vai até às 6h35 da tarde. Ela teria que ter alguma coisa para gastar energia já. Com a educação física eles acabaram. Então nós não tivemos agora as Olimpíadas. Então é uma vergonha. Nós conseguimos. Agora, se você pegar, por exemplo, cada atleta dali. Então, por exemplo, a menina do judô era do Palmeiras. Os meninos da natação eles eram do Botafogo. Agora, tem gente que se olhava, eles corriam em mato. Agora, você vê o norte-americano, o que acontece? Vamos estudar? Vamos. Eu tenho 2 alunas que estão estudando. Exatamente. Começa desde pequenininho. Aí o que acontece? Veja bem, o cara disputa agora futebol americano, na outra temporada ele disputa. Nossa, você viu os caras do basquete norte-americano? Só de 3. Eles nem iam. Por quê? Porque o que acontece? Agora você vai para a escola hoje, a educação física ela é colocada numa aula no meio. Você entendeu? Aí veja bem, você não tem uma educação alimentar, entendeu? Eu não vou dizer para você que eu não como McDonald's, você entendeu? Só que, por exemplo, minhas crianças comem legumes e verdura, por quê? Porque desde criança ela vê o pai comendo. É até engraçado quando eu vou no shopping, que eu faço meu prato de legumes e verdura, eles vão comprar o lanche, eles comem. Até tem pessoas que estão ao redor, mas como que eles estão comendo legumes e verdura? É uma coisa, é educação. Você está entendendo? É educação. Aí o que acontece? Uma das meninas que nós temos lá no Ernesto, ela quer estudar em Harvard. Ela joga no vôlei. Então o que é?
ela vai jogar para algum time norte-americano, aí quer dizer, são estimulados, aí chega lá, ganha mesmo. Mas tem muitas meninas que ganharam medalhas lá, Sim. que, por conta da bolsa atleta, né? Atleta, exatamente. E aí o que aconteceu? O governo anterior levou 30%. O que o governo fez aqui? Não estou puxando o saco, pelo amor de Deus. Mas foi uma coisa positiva. Porque a pessoa ganha medalha e ganha valor. Então eu vejo, por exemplo, a mesma coisa de alguns artistas, entendeu? Que eles querem, mas não tem, entendeu? Quando você fala da cultura aqui em Bauru, entendeu? Quando você fala da cultura aqui em Bauru, você entendeu? Nós não temos, você entendeu? O que acontece? É um lugar para ter um espaço com jovens, pré-adolescentes, entendeu? Ou mesmo nos bairros, entendeu? Porque o que acontece? É uma coisa importante. Porque, veja bem, o tempo que eu vou estar tomando droga, o tempo que eu vou estar vendendo para fora, eu vou estar... Entendeu? Eu tenho um filho mais velho que tem 27 anos. Então ele mora na região lá, nós moramos lá perto do Bauru 2000, tá? Ele teve oferecendo para ele 10, 20 vezes para ele. E chegou e falou, olha, vocês me perdoem porque o que acontece? Eu vou chegar um momento, entendeu? Mas é uma coisa, por exemplo, de casa, né? Entendeu? Que a gente está falando da educação. Então você falou, os países subiram por quê? Porque a criança entra lá, 9 horas da manhã, o tempo que o pai vai trabalhar, né? O pai vai buscar depois que sai. Então não tem gente na rua, você entendeu? E você também cria aquela coisa. Eu tenho opinião, entendeu? Então, por exemplo, eu estudei na Unesp, entendeu? Eu convivi, tá? Com um povo que gosta de maconha, entendeu? Com um povo que cheira cocaína. Eu morei em República. Só que eu cheguei, rapaz, vocês gostam? Não. Para vocês tudo bem. Entendeu? Mas eu convivia com eles no meu espaço. Mas aí por quê? Porque a gente teve uma educação, entendeu? Igual todos estão aqui. Teve uma educação de criança. Você entendeu? E você gosta de você também, né? Porque o que essa coisa te dá, ela cobra, ela te mata, entendeu? Então aí quer dizer, a gente precisava forçar o Brasil, você entendeu? Porque eu me sinto ainda em 1500, eu me sinto. Eu lembro até hoje, quando o Santander entrou em São Paulo, que ele me trouxe uma vasilhinha com 4 biscoitos, 3 biscoitos da Copenhague e um livro. Eu me senti um índio. Falei, mas eu me senti um índio. Falei, só faltou o espelho, né? Hã? Só faltou o espelho, né? Só faltou o espelho. Então aí a pessoa fala, por que você não tem conta no Santander? Porque o dinheiro vai para a Espanha, dinheiro, você entendeu? Então aí quer dizer, mas aí a gente vai criando, entendeu? Legal, gostei. Tem uma coisa que nós ia ser campeão pro Brasil aí, é se tivesse nas Olimpíadas pipa. O que a molecada faz. Não, pipa eles são bons. Eles são bons. Ninguém não mais, aqui não tem. Pipa, como fala? Aquela linha que é proibida, né? Então, assim, eles são bons pra caramba. Esse é o ouro, prata e bronze. A gente estava falando da Coreia, só uma delas também, mas a Coreia teve muito investimento por causa do comunismo ali do lado, que é a China, e por causa da Coreia do Norte. Isso. Então, na verdade, também teve investimento de fora, muito do imperialismo americano. Isso. Eles são basicamente um reflexo Isso, da é um cultura reflexo. americana, né? Então, eles são... E o norte-americano, ele é muito bom de psicologia. Eu considero uma das raças mais mentirosas que existe no mundo. Bom de marketing. Não, bom de marketing. Ou seja, eles querem esse terreno aqui, tá? Eles querem esse terreno aqui, ele chega para você e fala, quem manda aqui? Eu dou 1 bilhão. Beleza. Se você não vender, o que ele faz? Ele põe fogo à noite. Ele põe fogo à noite, no outro dia ele vem te oferecer. Porque eles são os traficantes, eles são. Você entendeu? Porque ó, você pega um Trump na vida, você me perdoa. A minha ignorância. Aquele cara não tomou um tiro para morrer, cara. Eu não aguento mais, tá? Tipo 11 de setembro, que ele ficou esperando o presidente 8 minutos. Fisicamente, eu provo para você que se um avião batesse ali, daquele tamanho, ele espalhava. Pode ser teoria, você entendeu? Aí o que acontece? Foi lá para cima, você entendeu? E aí o que acontece? Aí a gente vai, aqueles filmes maravilhosos, entendeu? Você pega, por exemplo, o cara entra aqui, ele mata todo mundo, mas não tem um tiro, cara. Pega um ramo na vida, você entendeu? Então aí quer dizer, até quando os norte-americanos... E outra coisa, vamos lá, todas as religiões que nós temos que estão aqui, vieram de lá, entendeu? Então o que eles têm? Tem a religião e tem a televisão. E uma outra coisa,
Você tem, porque nós somos muito ouvido e olho, você entendeu? Então, quer dizer, se explora, então, ó, vamos lá, uma rádio nunca vai falir se ela for, entendeu? Mas aí, o que quer dizer? Para a gente poder bater de frente, parar de ser o quintal dos Estados Unidos, entendeu? Porque nós somos o quintal de tudo, né? Tudo que não vende no mundo, vende aqui. Mas, porra, gostei da observação. Desculpa, viu, gente? Ó, então, bom, algo mais alguém tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Bom, Paulo, só para dar espaço para o senhor fazer as considerações finais, tá? Pode falar, viu? Senão a candidata a vice-prefeita morre. Então, ela tá com uma enxaqueca. Então. A cabeça tá já fazendo tá aguentando ainda, né, tadinha? Então, dormir no máximo, né, quietinho. Bom, pessoal, para encerrar, então, eu agradeço a presença de todos, a atenção que vocês deram aí de ficar ouvindo, né? Eu conheço, eu convido vocês, né, então, a acessar lá o site que nós temos do Diário Causa Operária, Causa Operária TV, que lá dá para ver que tem uma série de militantes em todo o país. Nós temos o movimento dos índios no Mato Grosso do Sul, que inclusive estão sofrendo atentados direto. Essa semana mesmo lá, uma companheira sofreu atentado. É um partido de luta, não é um partido burguês, é um partido que representa os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores. E nós estamos participando das eleições para divulgar o nosso programa, nossas propostas e tentar, na medida do possível, criar, não é criar, mas estimular, vamos dizer assim, essa ideia da necessidade da mobilização permanente, da participação, porque o que nós temos pela frente aí vai ser sempre luta, né? Nós não temos assim um quadro bom pela frente. E o pessoal também bate sempre na questão, não tem ilusão, principalmente nos partidos burgueses, eles estão aí para ganhar dinheiro e para oprimir a população. E nós temos a necessidade histórica de construir um partido dos trabalhadores de verdade, um partido que represente os interesses dos trabalhadores. É uma ferramenta indispensável. E nós estamos trabalhando para isso. Não quer dizer que vai ser o PCO, o Partido dos Trabalhadores, mas que nós batalhamos para isso. Na medida que for evoluindo esse movimento nacional, com certeza nós vamos ter um novo partido aí que vai atuar de forma mais ampla, mais de massas no país. Então, eu agradeço aí a presença de vocês, os debates. Vou bater palma para vocês que estão aqui. Difícil interesse em Bauru. Ao sair, teve paciência? Não, tem gente que acredita, entendeu? Fica tranquilo. Obrigadão. Pode ligar aqui. Eu queria perguntar se a prefeitura